Estamos com mais um podcast Resenha de Supermercado e nesse episódio eu trouxe dois convidados especiais. Um já veio no meu podcast, inclusive foi uma aventura quando ele foi no nosso podcast, que ele foi lá onde o estúdio era na minha casa ainda, aquela mesa de sinuca, e ele colocou lá o nome da minha rua, mas ele foi parar lá no fundo da Zona Leste de São Paulo, numa quebrada. Cara, que quando ele mandou a localização dele, eu falei, cara, o que você tá fazendo aí? Ele veio, ainda deu tempo, nós acabamos aquele podcast mais de meia-noite, foi uma loucura, e agora nós estamos fazendo esse episódio com muito mais calma. Está aqui dois Michel, tá aqui com a gente. Um é o Michel Jasper e o outro é o Michel Tages. Tages. Vocês devem conhecer mais o Michel Jasper. O Tages ele fica mais ali nos bastidores, mas hoje o Michel Tages vai falar também. E o Michel, cara, acompanho ele há muito tempo, admiro o trabalho lá no LinkedIn, pela autenticidade, né? Você vê que o cara é muito verdadeiro, fala o que pensa mesmo. Eu admiro pessoas autênticas. E eles são sócios de uma empresa, de uma das melhores empresas de planograma do Brasil, que é a Web Jasper. E hoje nós decidimos falar aqui sobre dois assuntos principais, que é trade e gerenciamento por categoria. Vamos ver se dá tempo de falar isso dentro de 1h30. E agora eles vão se apresentar. Seja bem-vindo, Michel. Mais uma vez no nosso podcast, dessa vez com mais calma, com mais tranquilidade. Sim, pô, no lugar certo. Menos risco. Menos risco, né? Pô, mas estamos aqui, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer. Né? Então, me apresentando o pessoal, me chamo Michel Jasper, eu sou o CEO da Web Jasper, especialista em varejo. Então, sou um cara que vem aí de uma longa trajetória de varejo, hoje eu estou numa empresa de tecnologia e nós temos lá algumas soluções para trade marketing, planograma de loja, né? Soluções bem conhecidas hoje, atendendo grandes players do varejo. E presença aí nacional hoje. Legal. E o Michel também veio de baixo do varejo também, né, Michel? Legal. Algum de vocês são empacotador ou não? Sim, eu já fui. Não, faz parte do time dos empacotadores aí, como eu também. Você não foi empacotador, não? Não, tá, já tô direto como gerente já. Não. É privilegiado. Negativo. Privilegiado, né? 18 anos de varejo, Thiago, praticamente trabalhei. Então, assim, bastante tempo nessa jornada. Comecei em área operacional e aí sim, frente de caixa, participando de projetos de trainee, de desenvolvimento, empresa que trabalhava, dava muita oportunidade, então desenvolvimento como trainee, aí sim assumindo área financeira, depois vindo para a área times operacionais, cuidando de gestão operacional, gerente de loja. Minha primeira experiência como gerente de loja foi bem cedo, já com 21 para 22 anos. Times regionais de operação, depois assumi a área diretoria de operações, área comercial, né, principalmente na área de supply. E hoje a gente está junto nessa jornada, trabalhando com tecnologia, mas como a gente costuma dizer para os nossos clientes, nossos parceiros, a gente vem de varejo, então entende a dor e o que a gente busca é, através de tecnologia, trazer facilitações, né? Trazer oportunidades de melhorar a performance, desempenho, e esse é o nosso melhorar o resultado, né? A gente trabalha para resultado. Não, legal, né? Aqui, muita gente que começou de baixo do varejo, né? Cada um na sua linha. Eu também vim da área comercial, gerenciamento de categoria, compras. Quase todos que você passou também, eu passei por fiscal de caixa, encarregado de caixa, né? E o Michel começou também, trabalhou também em lojas também, né, Michel? Trabalhei como empacotador, fui repositor, gerente de loja, fui supervisor, trabalhei em GC e Trade, trabalhei em 5 grandes redes de varejo lá do Sul, né? Então venho dessa área. Depois eu saí e entrei nessa área de tecnologia. A gente até fala na empresa, hoje nossos times lá, por mais que somos uma empresa de tecnologia, podemos dizer que cerca de 40% do time lá é pessoas de varejo. Né? Tanto os 3 sócios são de varejos hoje da empresa, como nós temos um time operacional, um time de GC, que são pessoas de loja mesmo. Então, por isso que às vezes quando pega o nosso produto, ele é muito encaixado dentro do varejo supermercadista. Porque ele é desenvolvido, a gente desenha e desenvolve ele muito baseado em regras que a gente entende muito, que a gente viveu praticamente a nossa vida toda, né? Vivência, né? Vivência. Exato. E a Gabi, seja bem-vinda, Gabi, mais um episódio. Obrigada, mais uma vez aí. E o Jasper falou algo que é muito interessante, né? A gente defende muito que no setor supermercadista a gente precisa investir naquilo que é especializado no setor, porque é um setor único, é um setor vivo, é um setor com diversas vertentes ali que a gente precisa considerar, né? Então, quando a gente está diante de uma solução que é criada, né, por pessoas que vieram do varejo, isso causa um impacto muito diferente lá na linha final. Então, tá muito dentro daquilo que a gente defende, né? A gente fala isso de contabilidade, a gente fala isso de RP, tem que ser especializado. Exato, né? exatamente. Quem entende do negócio. Quem entende do Então, negócio. vamos lá, nós decidimos aqui falar, gente, de 2 assuntos. Que um é trade e o outro é gerenciamento de categoria na prática. E o nosso objetivo aqui é trazer insights valiosos para vocês, para trazer resultados práticos
aí no seu supermercado, certo? E os meninos são super atualizados nesse assunto, então eu vou o meu objetivo aqui é sugar o máximo deles aqui nesse assunto aqui. Né? Então, pessoal, o que hoje são as melhores práticas de trade? O supermercadista médio de vizinhança de bairro ainda está chegando essa informação, esse conceito, a execução. Redes grandes aplicam melhores isso, já tem um tempo. E o que hoje é 80-20 hoje do trade em supermercados? Bom, vamos lá. O trade ele tá muito em alta, tá? Então tá se ouvindo falar muito de trade. Então se você é médio, pequeno, você está ouvindo isso porque tá muito difundido. A gente tá falando aí lá na NRF de 2020, 2019, começou esse assunto e cada vez mais forte. Aí entrou o retail media ali, que é de certa forma um braço do trade. Então o que é o trade, só pra gente entender, tá? Falando assim pro varejista. O trade basicamente pensa no seguinte, existe o trade hoje, ele é muito conhecido na indústria. Então, o trade, a gente olha assim, trade é coisa de indústria, é coisas de promotor de venda. Quando o varejo olha, ele pensa isso, tá? Sim. Então, e aí ele vai muito para esse lado. Mas o que seria o trade? O trade basicamente é um braço do marketing dentro do ponto de venda, que é onde as coisas realmente acontecem. Então, seria basicamente eu ter uma área de marketing operacional no negócio. Eu sempre uso esse exemplo porque encaixa muito bem quando eu falo de trade para o varejo. Começou lá com a indústria entendendo que ela tinha uma série de dificuldades, porque, ou seja, tu investia muito em mídia, gastava milhões na TV, rádio, mas quando chegava no PDV a coisa não acontecia. Então começou a se entender que precisava ter alguém no ponto de venda fazendo essas execuções, até porque as marcas começaram a crescer muito, lá pelos anos 90, começou a vir muito tipo de marca, e a competitividade pelo espaço cresceu demais. Né? Então tu tinha ali a Nestlé, tu tinha a marca X, cara, temos essas marcas aqui. Agora não. Agora, lá no leite condensado, tu tem uma infinidade de marcas. Em grande parte dos varejistas, principalmente pequeno e médio, a Nestlé, às vezes, ela nem tem tanta relevância quanto uma marca local, por exemplo. Você pega no próprio energético, a Bali cresceu demais. Bali dominou o Brasil. Que antes era dominado por Red Bull, Monster, Exato. Fusion, TNT, e a Bali chegou com tudo. Exatamente nessa linha. Então, o varejo... Então, o que acontece? A indústria tinha necessidade de ter essas pessoas trabalhando em loja e gerenciando isso e fazendo essa mídia de PDV, essa execução de PDV. Só que isso sempre foi algo muito da indústria. Porém, nos últimos anos, o varejo começou a olhar assim e dizer, peraí, eu tô deixando a indústria de estar 100% da regra do negócio. Eu tenho que participar dessa construção. Eu preciso participar. Eu preciso fazer esse gerenciamento, preciso fazer esse trabalho. Porque trade, não é só vender espaço. A gente fala muito de vender espaço. Vocês pensam isso? É algo, sim, muito forte no varejo. Eu sempre digo assim, cara, tu vai começar com trade, tu vai começar, sim, olhando para a venda de espaço, para as ações e tudo mais. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é um trabalho de colaboração entre varejo e indústria muito bem feito. Mas tu vai, sim, quando começar, tu vai olhar para a venda de espaço. Até porque é dinheiro na última linha, né? Então, é isso que o varejista olha ali. O varejista é muito imediatista. Então, ele tem uma dificuldade de construir algo a médio e longo prazo. Ele quer um resultado rápido. E seria ali o primeiro passo? Seria o primeiro passo para te começar a olhar trade, entender a tua loja, entender o que tu tem de oportunidades de negócio. Essas oportunidades de negócio, elas vão gerar esse teu relacionamento com a indústria e elas vão gerar execuções do PDV. A partir daí, tu vai evoluindo isso. Então, o trade é isso. Então, o varejo começou a ver que a indústria estava demais fazendo o PDV e não estava participando. E o Brasil é feito de vários Brasis, a gente sempre fala, né? Então... Às vezes não olhava a regionalidade, não entendia o conceito. Né? Eu lembro que eu trabalhava em algumas redes, aí vinha umas ações de trade. Se você comprar tantos pacotes de refresco, você concorre a uma geladeira ou uma cozinha. Mas tem que comprar X de quantidade de produto. Aí, se você fizesse uma conta básica, você vê que não fazia nenhum sentido. Né? Esse volume de compra para essa ação. Então, se tu tem uma área de trade ali, o trade vai para e vai dizer, peraí, vamos entender se isso aqui é bom para os dois lados. É isso. Então, isso que o trade faz. Então, o trade ainda no varejo, ele ainda é algo que está em processo de amadurecimento. Então, existem vários modelos de execução. Então, tem varejista que ele olha o trade muito como negociação de espaço, já tem varejista que é mais maduro, ele tem uma área de trade que já foca no relacionamento, que começa a trazer a sazonalidade para dentro, começa a olhar outros pontos. Então, o trade ele ainda está nesse processo de moldar. Ele ainda está nesse processo de a gente entender como ele vai funcionar dentro do varejo e ir adaptando ele ali para cada especificidade, até que ele vai criando um padrão que a gente vai entendendo e fica mais fácil da gente ter uma área de trade e gerenciar. Né? Então, hoje, para o varejista ainda é um campo meio nebuloso. Beleza, mas o que é o trade? É um promotor? É só vender espaço? Vai muito além disso. Né? Porque no final, o vender espaço está ligado a gerar uma nova demanda, que se aumenta esse volume e desse volume a indústria te ajuda investindo no seu negócio. Exato. Pensa no seguinte, tá? O varejo ele trabalha com margem muito apertada.
O varejo ele trabalha com margem extremamente apertada. Eu sempre digo que o varejista, supermercadista, o varejo no geral, mas falando do supermercadista, a gente é o único segmento que a gente briga para ver quem perde mais dinheiro. Verdade. Então eu tenho aqui, meu concorrente, nós estamos brigando para ver quem vende mais barato para o cliente para vender mais dinheiro. Quando nós deveríamos estar pensando, pô, quem dá a melhor experiência, quem tem... Não, é muito guerra de preço. A gente e claro, depende da região, mas é muito focado em guerra de preço. Até os formatos, às vezes, que se posicionam como mais premium, entram numa guerra de preço. Porque então, assim, tem dificuldade de posicionamento. Então o varejo ele começou a entender que ele precisa de outros canais de receita dentro do negócio. Não dá mais só para viver vendendo produto e olhando a margem. Então o varejo está virando um ponto de mídia e um ponto de execução. Sim, então, sim. tu vender espaço é uma linha de negócio dentro de hoje. Retail media, que é publicidade, que ela não precisa ser necessariamente para a indústria, pode ser para vários tipos de canais, é outro meio. As redes sociais viraram um canal de comunicação que tu pode vender espaço e publicidade. Então, tu pega lá uma rede regional e tu consegue negociar com a indústria, olha, vou fazer um post no meu perfil. Para aquela região pode funcionar melhor do que no perfil da Nestlé. Sim, Se a Nestlé pegar em 3, 4 varejistas regionais naquela região, fazer um post ali em parceria, ele vai ter mais alcance naquela região do que no perfil oficial dele de um Instagram. Com Então, certeza. começou a entender que precisa de novas linhas de negócio. E, gente, com o tempo o varejo ele vai começar a entender que também precisa de outras linhas de negócio. Novos negócios, novas oportunidades vão começar a surgir. Mas aí tá uma linha que o varejo começou a olhar. Então, o varejo ele tem essa dificuldade de reduzir despesas, reduzir custos operacionais, justamente porque cada vez fica mais caro, mão de obra está cada vez mais difícil, está cada vez mais complexo. Ele falou, preciso de outras linhas de receita. E o trade entrou muito nisso. legal. Então, quando a gente começa a falar de trade, a gente fala muito de gestão de negociamento de espaço e verba comercial. E não está errado. Ele é muito mais que isso, mas para começar, você vai sempre olhar para essa Exatamente, porque, cara, o supermercado em si, ele é um negócio físico que tem a maior audiência que existe. Me cite outro negócio que entra mais gente do que o supermercado. Não tem, não é farmácia, nem restaurante, nada, nem academia. E aí você tem uma audiência gigantesca, que nem você pega a loja aí que entra 3, 4 mil pessoas por dia. E, cara, ali você pode conduzir a demanda com um potencial parceiro, né? Então, eu acredito que quando você chega, vamos falar de uma categoria aqui, uma subcategoria, vamos fazer um trabalho de trade na categoria leite condensado. Você oferece o seu portfólio de mídia, que primeiro a audiência local do dia a dia das pessoas que passam, você tem espaço, você tem embalagens como sacolinha, entre outras embalagens, você tem comunicação visual. Hoje eu tô vendo o pessoal usar muito no piso, né? piso. Legal, fica bonito chão, até o piso, né? O piso, né? Com a personalização da indústria que fechou aquela parceria. Isso. Você vê ponto extras, terminais ponta de gôndolas LED tá muito em alta. Você vê TV de LED. Coisa que nos Estados Unidos, o LED é algo muito vivo para americanos. Se você visitar as redes lá, eles usam muito LED. Nós estamos indo muito por esse caminho. Eu tô vendo muita empresa investindo em LED, Sim. painel de LED, comunicação. Sim. Porque aquilo ali é uma mídia, né? Que tu pode vender vários Você troca, né? vários takes ali dentro para a indústria, negociar Sim. várias ações ali, fazer várias ações promocionais também. E aquilo ficar passando. É como se fosse um outdoor dentro da tua loja. Outdoor dentro da sua outdoor loja. digital Para dentro essa da tua audiência que nós estamos falando. Para essa audiência extremamente qualificada e que entrou na tua loja para comprar. Para comprar, exatamente. Não é aquela coisa, porque a mídia hoje na TV, na minha visão, tá? A mídia na TV, mas a mídia no streaming é realmente assim, ela é para incomodar. Tipo, se você não pagar mais, você vai ter propaganda. Sim. Aí quando aparece a mídia, a gente vai pro celular. E a gente espera acabar a propaganda ali. Agora a Disney, por exemplo, eu tenho um plano da Disney lá que eu não sabia que era propaganda. Eles alteraram, tinha que ir lá e fazer um upgrade, eu não fiz. Onde eu tava assistindo um filme, do nada surgiu uma propaganda. Verdade, é recente Todos isso. estão assim, Eu cara. falei, o que é isso? Propaganda? No Aí, meio do meu aí eu não filme. entendi, eu falei, bom, beleza. Aí peguei o celular, fiquei no celular, não olhei o que tava aparecendo e segui. Agora, quando a gente fala de ponto de venda, é muito diferente. Eu tenho casos que eu vou na loja comprar alguma coisa, eu vejo alguma ação promocional, alguma chamada, e eu digo, pô, faz sentido eu levar isso aqui. Sim, Porque sim. grande parte da nossa compra hoje, ela é por impulso. Impulso, Né? exatamente. Existe aí, 80% da compra por impulso. Eu não creio que hoje 80% da compra é por impulso. Mas acredito que em termos de 55%, 60% da compra é sim por impulso. Muito impulso. E aí, você acaba sendo influenciado pela mídia interna. Com certeza. Não, e para mim o supermercado, ele é um dos maiores geradores de demanda que existe. Você consegue gerar a demanda que você quiser. Que você quiser para o seu cliente, tanto interno quanto pelas suas mídias digitais. Vocês conhecem, quem conhece nossa história, vê todos aqueles setores novos dele, que o que nós criamos dentro de um supermercado de bairro, foi baseado nisso. Eu falei, por quê? Porque eu não tinha mais a crença limitante de que eu não iria vender aquilo.
Então eu sabia, eu tinha certeza que tudo que eu criava eu vou vender. Por quê? Eu usava audiência local, porque você já tem credibilidade com o cliente, ele já confia em você. Entrava 1.550 pessoas por dia na nossa loja. Então eu sabia que o que eu quisesse direcionar a venda, eu iria vender. Fato. Seja com uma boa exposição, seja com degustação, seja com uma boa comunicação visual. E depois ainda tinha os canais digitais, né? Nós chegou a ter 20 mil pessoas no WhatsApp, mais de 30 mil no Instagram, fora que nós investíamos muito em tráfego pago. Então bastava eu falar, eu quero vender isso. Eu acho que o trade está totalmente ligado a isso. Você fechou a parceria com uma marca de uma subcategoria, o papel é, a indústria investe na sua loja X valor, e o seu papel é fazer o crescimento dessa marca crescer para justificar a indústria continuar investindo em você. Porque também se a indústria investir em você e não gerar uma nova demanda, uma nova receita, não tem sentido ela ter investido, né? E ainda também o comprometimento do supermercadista, né? Porque um dos grandes problemas também que tem, né, Thiago, é nessa prestação de contas para a indústria. Exato. O supermercadista, ele vem historicamente com ruídos de entregas de operações. Então a gente não consegue fazer uma boa entrega por diversos fatores, por problemas operacionais, e vai perdendo credibilidade. Exatamente. Quando tu perde credibilidade, naturalmente tu não tem o compromisso da indústria de investir no teu ponto de venda. Então esse também é um cuidado que precisa se ter, né? É assim que isso... Não, isso total. E aí dá certo, aí vira um projeto de médio e longo prazo. Exatamente. Porque senão vira, é só um relapso do projeto. E o que acontece, aí o que ele fala é o seguinte, cara, você fechou um projeto de trade, você tá falando de dono de mercado, dono de supermercado. Você fechou um projeto, cara, você tem que ter o comprometimento de aumentar a escala daquele parceiro. Exato. Então, se ele vendia, sei lá, 500 caixas daquele produto, ele investiu uma verba, o mundo perfeito é o quê? Você e a indústria gerou uma nova receita que viabilizou essa verba de ganha-ganha dos dois lados. Se essa nova receita não for viabilizada, cara, não tem sentido ela continuar investindo. Agora, quando você consegue até mais, na próxima rodada de negócio, a indústria vai aportar mais, né? E depois você vai gerar um recalque também nos outros parceiros, quem quiser pagar mais para entrar, né? Nos concorrentes daquela marca, né? E é claro que é interessante você também fechar parceria com indústrias que tenha sentido para sua região também, né? Não tem sentido você, às vezes, fechar uma parceria com, sei lá, a quarta, a quinta marca de uma subcategoria que você vende. Como é que vocês veem isso? A negociação ela tem que estar muito atrelada aos produtos que realmente estão dentro da tua curva ali e tem aceitação pelo seu público, tá? A gente vê sim eu participei de algumas ações via a rede, até participei de algumas ações de trade que não deram certo. Por exemplo, eu tive uma ação de trade que eu participei que, era uma marca dental, de creme dental desconhecida, ela estava com muita verba disponível, né? Disse, eu tenho muita grana para injetar aqui e eu quero introduzir essa marca no mercado e eu preciso introduzir. Só que a gente sabe que esse canal de penetração e essa entrada nesse canal, a penetração é muito difícil, porque a Colgate e a Oral-B, elas dominam 98% do mercado. E aí, tu querer entrar é difícil. Só que esse cara tinha muita grana, muito caixa. O que ele fez? Ele foi nas redes de varejo e disse, eu pago para ter esses espaços e melhores visibilidades. Colocou lá, apesar de toda a visibilidade, não deu certo. Não foi o que esperava-se da ação. Faz parte do jogo. Todo mundo, quando entra nesse jogo, sabe o risco que está correndo. Sim. É nós com sobreexcesso de estoque e eles gastando em verba e tudo mais. Ninguém ganhou nesse jogo. Então, tu tem que entender muito. Hoje em dia, as ferramentas já te dão essa visibilidade, o teu próprio RP. Como a gente falou, hoje em dia, a grande parte é a credibilidade. Exatamente, porque o varejo ele não controla isso. Você não precisa de um super sistema para controlar uma gestão de negociação em loja. Um Excel, você consegue fazer isso. Sim. Só que se você quiser ir para um sistema... Cara, o sistema hoje é acessível, hoje os negócios são SaaS, não é mais aquele tempo, pessoal, que eu tinha que pagar milhões por uma licença, instalar nas minhas máquinas, trazer consultor para dentro. Cara, hoje tem ferramenta que tu contrata digital, treina, implementa, faz e tu usa, né? Nós mesmos temos uma ferramenta dessa super acessível, independente do teu tamanho. Então, é preciso prestar contas e ter isso tudo muito mapeado. Ter contrato, montar um JBP bem feito, fazer essa parte em conjunto com a indústria e caprichar na execução. Quanto melhor a tua execução, tu melhora a tua credibilidade. Quanto mais credibilidade tu tem, mais fornecedor quer negociar com você. Exatamente. E aí mais verba você tem. Então a credibilidade é a coisa mais importante. Eu sempre digo, o pilar do trade é duas coisas, tá? É o teu relacionamento com a indústria e a credibilidade. Se um desses dois não estiver bom, porque tem muito comprador que odeia vendedor, né? Eu tenho uma pesquisa que eu disparei uma vez para 8 mil varejistas e cerca de 82, acho que eu não lembro o número agora, mas 82% dos caras que responderam, eles falaram que
eles tinham sérios problemas com a indústria, que eles não se davam bem, que eles tinham problemas de relacionamento com a indústria. Então o cara odiava o vendedor. Ele não gostava, pô, é o meu parceiro de negócio, eu não me dou bem com o meu vendedor. Né? Não faz sentido nenhum. E 82% de 8 mil empresas que responderam essa pesquisa disseram que tinham problemas de relacionamento com a indústria. Então, cara, não tem como sustentar um pilar de trade para isso. Não tem. Não tem, porque se o relacionamento já não funciona, é um ganha-ganha para os dois. Mas isso é muito cultural, né? A gente Muito sempre cultural. numa relação, a gente sempre quer sair com a impressão que tirou alguma vantagem de algo. Sim, sim, sim. E dentro do negócio, nós somos parceiros. Isso é importante entender. Uma relação de trade é entre varejo e indústria, são dois parceiros que essa relação ela tem que estar pautada no resultado. E não na falsa impressão que eu tirei uma vantagem por ter um custo menor ou porque eu tenho uma verba maior. Não é esse o propósito. O propósito é posicionar bem o produto no ponto de venda e fazer esse movimento, esse estoque girar, né? E o consumidor lá na frente perceber que ele está Com tendo certeza. vantagem. Sim, O consumidor que tem que ter essa percepção Exatamente. de vantagem. Eu lembro quando nós trabalhávamos no CETA, nós tinha sempre foi essa política, era a gente compra de tratar muito bem o fornecedor. Sempre muito bem o fornecedor. E sempre estar aberto a ouvir negócio. Que nem, às vezes os caras não querem introduzir mais nada, acabou, não quer nem ouvir o cara novo lá. Aí você chega, você vê uma certa marca crescer muito, você chega na loja, não tem. O próprio exemplo é a Bali, que ganhou muito mercado, você vê ser redes que não tem. Né? Um exemplo. Porque o comprador nunca parou nem para ouvir os caras, entendeu? E eu lembro de um caso, esses casos que nós estamos falando de dar certo. Lá atrás nós usamos uma empresa, que é a Mega Mídia, já ouviu falar? Já ouvi, aham. É uma empresa de trade também, que faz essa transição do varejista com a indústria. E eles que tocaram o nosso projeto. A primeira vez que eu tive uma experiência com o trade foi esse. E aí eles ajudam a pôr, como era atacarejo, tem os highlights na ponta de compra, igual tem o atacadão, açaí, implantamos tudo aquilo. Eu participei da venda de todas as cotas, foi bem legal. E eu lembro que na Marilã, nós fomos o segundo. Teve um dos produtos que nós decidimos desenvolver, que não era um produto muito conhecido da Marilã. A Marilã é conhecida pelos biscoitos amanteigados, né? Por aí vai. O produto que nós decidimos desenvolver, cara, deu super certo. Nós ficou segundo nível Brasil de venda da Marilã nesse produto. E é sinal que deu certo. Pros dois lados. Os dois lados. Para o cliente, para nós e para os caras. Inclusive, sempre quando nós vem na feira, tem o Edmundo, que é um dos diretores, ele sempre lembra, ele fala, cara, aquele case que nós fizemos com vocês. Eu esqueci o nome do produto. É meu irmão que sabe que meu irmão que era comprava a categoria. Cara, aquele ali foi incrível, nunca ninguém conseguiu fazer, mas porque nós compramos, a área comercial comprou o projeto junto com a indústria. Tu tocou num ponto que é importante também, Thiago, até através da consultoria. O que se faz no primeiro momento? Mapeia as oportunidades. Isso é fundamental, porque o varejista ainda tem uma certa dificuldade de entender o que ele tem de oportunidade de negociação com a indústria. Exato. A gente olha muito para a ponta de gôndola e para ponto extra. E normalmente a ponta de gôndola é operacionalizada de que forma? Expondo produto promocional ou excesso de estoque. Sim, sim, sim. A gente não traz uma visão mais estratégica. Então, o que eu trago lá? Eu vou dar vazão, o que eu tenho muito estoque, ou eu vou trazer uma promocional para o cliente ter a percepção que minha loja tem um preço acessível, atrativo, e é assim que a gente trabalha. Mas o primeiro passo dentro do trade, ele também é olhar para a ponta de gôndola, entender que eu vou ter distinção de valores de acordo com o posicionamento e o fluxo da minha loja. Tu começa a compreender o teu layout da loja, quais os pontos extras que eu consigo montar, se eu sou um atacarejo backlights que eu consigo negociar, se eu tenho no piso oportunidade de fazer adesivação, se eu tenho elevador, se eu tenho porta, o que eu consigo fazer, é a mídia sonora, uma série de oportunidades dentro do estacionamento, é carrinho. Então a gente começa, primeiro ponto é perceber quais as oportunidades que a gente tem dentro da loja. E aí a partir disso eu vou começar a montar o meu plano de ação. Trazer a indústria junto, vender esse negócio, trazer vantagens, um plano de ação, para trazer dentro dessas oportunidades para gerar negócio. Sim, sim, né? Todo mundo vender. A gente acaba tendo uma visão muito limitante, muitas vezes entendendo que trade é basicamente ponta de gôndola, ponto extra, e é ali que eu vou fazer,
né? E a distinção do físico para o digital, ele também é fundamental. Fundamental. É. E vocês acreditam que essa percepção do supermercadista de acreditar que é só a ponta de gôndola, a ilha, é por falta de informação? Porque a gente vê muito pouco, se fala muito pouco de trade, né? Eu vou pegar um exemplo com vocês. Vocês trabalham hoje com marketing. Sim. Como o supermercadista enxerga o marketing dentro do negócio? Eu vejo de uma maneira ainda muito generalizada, tá? Principalmente em regiões de menor acesso, né? Ou não só menor acesso, mas nem de tanta competitividade, regiões de interiorana, muito trabalhando com marketing extremamente tradicional. E até algumas redes, assim, adotando essa postura, porque já tem fluxo, já Sim. tem um público fiel, e aquele marketing tradicional voltado a anúncio de TV, a mídia impressa, a carro-som, oferta, todo baseado. E até o digital é atrasado, que é só tabloide na Tabloide. vitrine. Nossa. Cara, existe uma resistência muito grande ao novo, né? Então, às vezes a gente vê reuniões de vendas em que o cara olha para o que a gente oferece e ele fala assim, mas isso é muito, eu não dou conta. Às vezes a gente já teve churn de clientes que falam assim, não, vocês me trazem muita demanda e eu não dou conta de fazer. E aí ele prefere ficar ali no tradicional, que é só o tabloide, exatamente por uma falta de consciência, uma falta de informação, às vezes enxergando como um custo aquilo que pode virar o jogo do cara, E será entendeu? que ele tinha percepção? Alguns enxergam que vão ter dificuldade e normal com qualquer Sim. mudança, né? Quando a gente quebra alguns paradigmas, e eu vejo isso ainda uma quebra de paradigmas em algumas empresas, a gente vai ter alguma certa limitação, alguma Sim. dificuldade. Mas eu tenho certeza que muitas das empresas veem com uma vantagem competitiva Não, enorme. bicho, os executores, cara, quando nós pegamos a loja aqui, hoje nós temos aproximadamente 50 empresas, né? Isso. Se eu te falar que 3 tá no nosso nível de consciência de execução. De O 50. restante eu tô conduzindo. o Não, nível às de às consciência. vezes o Thiago fala pra mim, ele fala assim, Gabi, eu vendo pro cara Olha acreditar e entrar, e depois todos os dias eu tenho que vender pra ele de novo, e de novo, e de novo. Eu tenho que e vender de a novo. ideia pra quem já é Vender a cliente. ideia pra quem já é cliente. Eu acho que vocês Entendeu? passam por isso, né? Passamos De por vender a ideia, de Então, se executar você o planograma. tem que vender o projeto e depois vender a ideia de dia que a ele dia. precisa executar o projeto. Vou Então, pegar assim, um- cara... Depois o cara virou Vou cliente. pegar um exemplo, tá? Jasper comercial, então toda a jornada comercial é com ele. Hoje eu cuido da parte hoje dos times de implantação e nossos times de tecnologia. Comercialmente, muitas vezes tu tá lidando lá com, e aí pode trazer com mais propriedade, mas com o gestor, com o acionista, com o tomador de decisão da empresa. Quando ele vem para o time operacional, quem vai executar, a nossa jornada ela foi toda construída e modificada ao longo dos últimos anos para primeiro convencer o operacional que o que nós estamos propondo vai gerar resultado para ele. Então nós estamos dizendo que o time comercial lá nosso convenceu a diretoria, CEO, todo mundo, e olha que nós atendemos grandes redes, eu entro com o CEO ali de grandes empresas, Imagino. entramos com os compradores de grandes empresas, nós convencemos esse cara a dizer, cara, isso aqui é um ótimo negócio para ti, tu vai ganhar, a gente comprova em número, comprova em dado. Quando vai pro time de execução de loja, nosso time precisa vender o projeto pro time de loja, É porque às isso vezes a mesmo. própria rede não consegue vender aquilo. Entendeu? Então nós temos essa jornada. Por isso que nós temos um time de CS muito grande, um time operacional e de GC muito grande, Isso. para Nós- conduzir essa jornada. Eu imagino que vocês Nós têm essa temos mesma dor que nós temos aqui. exemplos práticos, pessoal, de gestores que chamam nós para reunião, conseguem fazer uma reunião com o nosso time para que a gente consiga engajar todo mundo, demonstrar o valor das ferramentas, demonstrar o valor da ação que a gente está propondo. Isso serve no planograma, isso serve no trade trade. marketing, isso serve... né? Basicamente qualquer sistema tem isso hoje. Qualquer empresa que está vendendo aí, ela vai passar. O próprio RP passa por isso. Passa, na área, execução. principalmente na área comercial, na área de execução, na área de relatório. Exatamente, Os próprios RPs passam cara, por é isso aí, ó, olha só que interessante. E aí quando eu falo que, quando você encontra o cliente que é a minoria dos executores, deve ser a minoria do cara que peguei. Cara, o cliente empurra nós, o cara cobra. Thiago, já fiz tudo isso aqui de novidade. O que tem mais Qual é aí? o próximo passo? Qual é o próximo passo? Já o cara tá me alfinetando pra eu criar inovação pro cara. Falei, meu, agora nós vamos implantar isso aqui, vamos comunicar desse jeito. Mas isso aqui é uma minoria.
Nós temos cliente que dá gosto Não de é atender. 10%, gente, da nossa base de Né? cliente. O restante eu tô no processo, conduzindo ali o cara, aumentando o nível de Não, consciência. tem alguns que entram, acho que foi você que falou do cliente que, tipo assim, que você chega e fala, cara, você não tá usando? Para de pagar. Porque você não tá usando a ferramenta. E a gente tem clientes que, assim, a gente não consegue marcar uma reunião. A gente fala sozinho, tipo, lá no suporte, a gente tá cobrando, ninguém dá retorno, o cara não aparece na reunião. O cara não executa nada, e a gente, às vezes a gente olha pro outro e fala assim, por que esse cara ainda paga a gente? Não, isso acontece muito. Mas assim, pessoal, vamos analisar também o mercado hoje como um todo, tá? Se nós ver, a gente tem muita dificuldade de mão de obra. Sim. Criar cultura dentro das empresas não é fácil. Não, é difícil você ter gente no varejo hoje, na verdade. Muito difícil. Nós vivemos uma realidade que não é de hoje. É. Nós vivíamos a realidade, eu vou falar que vocês devem ter sentido mesmo. Você tinha medo de ser mandado embora? Medo de perder o emprego na época de supermercado? Não, medo eu tô falando, não é que vocês eram ruins. Mas se você falar, cara, se a empresa me mandar embora hoje... O que eu vou fazer? Eu vou dizer para Eu vocês tinha, assim, na minha ó, época, medo de muito perder do o meu emprego. crescimento, ele se deu, e isso, por muitas vezes, com treinamento, eu falei, né, compartilhando com equipes, ele se deu pelo medo que eu tinha de perder o meu emprego. Exato. Mesma coisa eu. Mesma coisa. Thiago. Eu tinha medo de perder. Eu fiquei bom. Não era por motivação só de crescer, era o medo de perder. Eu vivi muito isso. Nos primeiros anos da minha carreira, em momento algum, foi por ambição de crescimento. Então, isso, trabalhando na frente de caixa, enquanto eu via meus colegas lá reclamando que chegou o horário, que não eram liberados, né, que queriam sair mais cedo, que queriam um horário diferenciado, eu estava lá pensando que, bom, eu preciso estar aqui, eu preciso manter o meu emprego. Então, não me importava com o horário. Eu vivi a mesma coisa. Isso foi na frente de caixa, isso foi com times de operações. Quando chegou a um certo momento que aí tu assume uma posição de gerente, de loja, que tu vai tendo uma posição maior de liderança, aí tu vai percebendo, bom, eu tô fazendo um bom trabalho. Sim. Eu posso pensar um pouco mais na minha carreira, vou me dedicar a um estudo, à minha formação. Eu vivi a mesma coisa. melhoramento que exige. Mas, de um modo geral, hoje o que o jovem acontece? É uma mudança de geração. Esse jovem hoje em dia, ele tem muita oportunidade. É aí que nós vamos chegar. Ninguém tem medo mais de perder o emprego no varejo. Ninguém tem isso. Pra começar, ninguém quer ir, pô. O cara não quer nem entrar. E os Não que quer nem quer, dane-se, ó. Mas assim, vamos lá, não é só varejo, tá? Nós temos essas dificuldades também. A gente às vezes pensa assim, pô, a gente trabalha em empresa de tecnologia. Tecnologia mais A tranquilo. gente trabalha em empresa de tecnologia. Ó, os benefícios que o cara tem lá para trabalhar com a gente é outro mundo. Né? Além de ter um salário compatível com o mercado, a gente tem muitos benefícios como vale alimentação extremamente alto, o cara tem acesso total no escritório a comer ali, a gente está sempre abastecendo, cafezinho, tudo pronto. Ele ganha, a gente dá todo o equipamento para ele, se ele ficar com a gente em determinado período, o equipamento é dele. E são equipamentos de ponta que a gente dá Recebe hoje. equipamento Legal. novo na Novo, na caixa. caixa, ele abre. lacrado. A gente não dá Muito equipamento bom. usado, ele recebe na caixa, fechado. Ele abre todo o equipamento, desde mouse, tudo, fone de ouvido, sem fio, tudo a gente dá pros caras. Você ficar com a gente, você pode ficar daí com o seu computador depois e tal. Damos benefícios. Sexta-feira ele pode trabalhar de home office, o cara que tá no escritório, a gente tem também esses benefícios internos. Um ambiente bom de trabalhar, pô, a gente é descontraído, a gente não tem um uniforme lá, assim, um padrãozinho, cara. Não, o cara pode trabalhar tranquilo ali e tal. É muito descontraído. E nós temos dificuldade. Mas imagine o varejo. E nós temos dificuldade. Agora tu imagina um supermercado que trabalha de domingo a domingo. Sim. Imagine. De domingo a domingo. Então... Domingo, feriado? Nós chegamos nesse assunto pela barreira da execução, né? Que, na verdade, o supermercado, na grande maioria, os caras sabem o que tem que fazer. O grande difícil é ter consistência na execução. Disciplina Coisas operacional. coisas simples. Exemplo, perecíveis. Exemplo, hortifruti. Cara, nós sabemos que um bom hortifruti é aquele que a mesma qualidade que teve no abastecimento tem que ter no fechamento. De nível da fruta, da qualidade. O cara sabe, mas o cara não consegue fazer. Ontem nós visitamos um cliente nosso aqui, e aí ele disse uma coisa muito engraçada, né? Ele falou, nós pensamos assim, ele tava falando do pessoal, ele falou assim, aí nós perguntamos, esse cara que tá fazendo é bom? Esse repositor, essa galera aqui? Ele disse assim, ele vem. Ele vem. Ele falou pra nós, mas ele é bom? Ele vem trabalhar. Não importa, mas o cara é bom. Ele tem que vir. Ele vem. Ele vem. Entendeu? A gente Ele viu um vem. vídeo esses dias e a gente deu risada, Foi, que era uma foi. loja Ele acho veio, é foda. de produto elétrico. E aí o meme era assim, o cara entrava assim, aí o dono falou assim, pô, você tá atrasado. Ele falou assim, você deveria agradecer de eu ter vindo. Eu trabalhei numa loja eu trabalhei numa cidade, eu fui gerente numa cidade, que ela tinha muita fumageira. Que é aquelas empresas que vendem para grandes, Philips Morris, aquilo lá, os caras embalam. E aí a fumageira, ela tem uma época de safra.
sabe? Ela tem uma época, estamos falando isso, tá lá de 2008, eu era gerente, 2009 lá, 2008 mais ou menos. Eles têm uma época de safra. O que é a época de safra? Ela dura 6 meses. Então, durante esses 6 meses, eles vêm e contratam uma grande quantidade de mão de obra, pagam muito acima do mercado para essa mão de obra trabalhar, porque é serviço carregar fumo, caminhão, um monte de coisa, separar fumo, sabe o que dá, né? Nas mãos, coça, tudo e tal. E durante 6 meses eles fazem isso. Após 6 meses, eles botam no mercado. Só que quando chegava os 6 meses de safra, eu era o gerente da loja, era filas de demissão. Meu Deus. Era filas de demissão. Então, a gente chegava lá, não começava a safra, eram 20 caras. Eu tinha 90 funcionários, eram 20, 30, até 40 funcionários em uma fila para se demitir, para ir trabalhar, ganhar dinheiro lá. Depois eles voltavam. E tu ainda tinha que pegar, porque a cidade não tinha mão de obra. E naquela época eu contratava assim. Eu lembro que a gente contratava assim. Eu dizia para RH assim, traz o cara para frente de você, você vê que ele mexeu as mãozinhas, o pressinho, veio caminhando, abre a gaveta, dá um uniforme e bota para trabalhar. Nós tínhamos uma impressora de crachá. Durante a entrevista, nós já estávamos imprimindo o crachá do cara. O cara terminava a entrevista, ganhava a camisa e o crachazinho com a fotinho já ali dele. Ô, Michel, não sei se você viu na internet, tá viralizando assim, que agora é o candidato que entrevista a empresa, não é mais a empresa que entrevista o candidato. Exato. Não, aí é difícil mesmo, né? E aí a execução do trade, né, como a gente tá falando, de vários processos operacionais, ela fica realmente difícil, porque a gente falta essa mão de obra no chão de loja, falta expertise, falta gente qualificada. Falta nível de consciência comercial. Por isso que o varejo ele tem que ir para um caminho em que ele vai ser muito autônomo, processos muito bem desenhados, para que aquela pessoa que está lá, ela em poucos dias, e vou te dizer que até em poucas horas, ela entenda aquele processo e ela consiga segui-lo. Então ele tem que ter uma jornada. Total de acordo. É como eu digo, né? Nós temos um software de planograma. Ele gera os planogramas e tal. O que eu bato sempre assim, a gente não pode trabalhar com planograma referencial. O planograma ele tem que ser real. O que é um planograma real? Se eu tenho 2 lojas, e uma loja tem 7 modos de achocolatado com prateleira de 1,30, a outra loja tem 6 modos de achocolatado a partir de 1 metro, precisa ser exatamente assim para cada loja. Porque aquele repositor, quando ele entrar ali, ele tem que escanear o QR Code ou olhar no aplicativo e ele tem que ver exatamente a gôndola dele. Se tiver uma prateleira a mais, acabou. Esquece, ele não vai saber o que... Buga. Ele buga. Ele dá um tique... E agora? O que eu faço? Então ele tem que conseguir ver exatamente a visão. E aí tem as regras ali, liga o botãozinho, aparece que tá em falta, ele puxa da esquerda pra direita. E aí segue isso. Então a gente cria muito isso pensando nesse cara de operação. Nosso software, a gente tem lá na empresa nossas 5 regras de ouro. Elas ficam... Nós temos todo o time de desenvolvimento, que ficam nas nossas salas, e em cima nós temos um adesivado na parede, as nossas 5 regras de ouro. Uma dessas regras é que tudo tem que ser extremamente operacional. Então, quando chega alguém lá, quando vem uma ideia de produto, que eu tenho muita ideia de produto, tá? Ele cuida muito do produto. Eu achei assim, cara, eu tive uma ideia agora, eu conversei com os caras aqui de uma rede grande, os caras bateram uma dor, eu acho que dá pra desenvolver isso. Aí a gente precisa olhar se aquilo que eu trouxe, ela se encaixa nos 5 pilares. E um desses pilares é o operacional. Michel, isso que a gente vai construir, vai facilitar a vida do cara na operação ou vai dificultar? Vai ser algo a mais para ele fazer que ele não vai conseguir? Pior que vai. Então não vamos fazer. É um pilar comercial, vai ser muito vendável. É um pilar lá de automação, vai ser bem automatizado. Mas se não encaixou num deles, principalmente no operacional ali, a gente sabe que vai ser uma função a mais e pode dar um problema de execução. Então a gente olha nesse detalhe. Então tem que passar nos 5 pilares. Não passou, não desenvolve. O cliente trouxe uma ideia. Nossa, genial. A gente bota, passou nos 5 pilares, vamos implementar isso para todo o time da empresa. Não passou nos 5 pilares, cara, não faz sentido. Agora, se para ele faz, aí a gente pode fazer para ele negocia e tal, um desenvolvedor e faz. Então a gente cuida muito isso, nesse sentido, né? Então isso é muito importante. Então ser operacional. Porque, principalmente, né, pessoal, se a gente for analisar processos e tecnologia, ele tem que fazer cada vez mais parte do varejo. E quando a gente olha processo, a gente ainda tem muita dificuldade de determinar processos, desenhar processos e inserção de tecnologia. Porque a gente espera um cenário perfeito. E esse cenário perfeito, ele não vai existir. Eu só vi cenário perfeito em loja antes de inauguração. Porque depois que o cliente entra, ele é um organismo vivo, varejo. Vivo. Ele vai estar gente movimentando. Até antes da inauguração tem os preços errados. Até muito, preço errado, ixi. Então, assim, quer se diferenciar, gerar uma diferenciação, faz o básico bem feito. Isso, começa pelo básico feijão, bem feito. ali, né? Não, e o que o Michel falou sobre... Eu acredito em loja autônoma, totalmente autônoma. Sou a favor, sou defensor do autosserviço, porque a mão de obra
hoje nós estamos falando que tá ruim. Cara, hoje é o início do fim. Já vê aquele versículo bíblico de Mateus? Quando você vê os sinais, é apenas o princípio do fim. Jesus falou, no varejo, mão de obra é o princípio do fim. O que nós vamos ver daqui 5, 10 anos é muito pior. Não vai ter. Não vai A ter. gente tá passando por essa dificuldade. A minha cidade lá, por exemplo, que a gente é empresa, é uma cidade muito desenvolvida. Então tem muita indústria. Grandes indústrias ficam lá, porque ela é uma cidade estratégica. 2 principais BRs do Rio Grande do Sul cortam a cidade em um X. Então ela se torna um polo logístico muito forte. Então abrir uma indústria lá é muito bom logisticamente, pela condição das estradas e tudo mais. Aí tem muito mercado lá. Muito mercado, como em qualquer lugar. Um monte de supermercado, atacarejo, um monte de coisa. Tem um mercado que eu vou que ele é muito bom. Ele tem um ótimo mix. Ótimo produto. Muito, muito bom em si. Só que ele não consegue mão de obra para atender no caixa. Então, eu evito ir lá porque eu sei que, para mim, eu não preciso nem caminhar dentro do caixa e me dê bom dia. Eu quero só comprar e ir embora. O mais rápido possível o que eu quero. Quero encontrar tudo que eu quero. Nós somos do Não seu time. precisa ser simpático, não precisa nem me dar bom dia. Pode ser um robozinho, pode baixar a cabeça, só registrar e me mandar embora. Eu fico feliz da vida. Eu não quero Não precisa nem me Eu não perguntar se eu quero nada nota. demais, não quero nada demais. Eu quero só sair rápido. E isso tá sendo muito difícil. Então, às vezes, eu tenho que correr em vários mercados. Aí, eu vou muito pro self-checkout. Só que aí tem um problema nessa loja específica que eu compro, é que eles não liberam a função de multiplicação do self-checkout. Nossa. Você tem que passar lá 10 produtos. E da aí, mesma vez. eu tô num processo de emagrecimento, né? Eu emagreci 17 quilos. E no processo de emagrecimento, eu tenho que tomar muita água. Então, eu tomo muita água mineral. Eu preciso tomar 1,5 litro de manhã e 2 litros à tarde. Então, eu tomo muita água mineral. Eu compro em garrafinha porque é mais prático no escritório. Então, se eu vou nesse mercado e eu compro 6 fardos de água mineral, eu teria que abrir todos os Uma fardos. por uma. E aí, Meu o pior não é. Deus. Tu tem que passar no checkout e colocando na balança. Não uma dá, por uma. não dá nem pra você tirar Não. uma e ir passando e pôr pra Não, tem que ir colocando. Então eu não compro lá. Eu acabo indo no atacarejo porque eles deixam multiplicar no self-checkout. Então, olha, em vez de eu estar escolhendo uma loja pelo mix, pelo atendimento, pelo preço, pela diversificação, pela localização de proximidade, eu estou escolhendo uma loja que ela só atende, ela tem um self-checkout que faz uma multiplicação, que pra mim é a coisa mais Assim, importante do todo mundo. o resto da loja. Todo o resto perde ficou pra de lá. outra. Ficou Não, perto é pra o outra. que o Gabi fala. Incrível, né? Eu também gosto de ir muito no supermercado, estudar, fazer muita visita. E aí você vê os os gigantes do Brasil, não tô falando de rede, tá? Eu admiro lojas de supermercado com alto faturamento. Exemplo, Andorinha, que vem estar com a média de 76 milhões, segundo o ranking da Abras desse ano. Tem tudo que você falou, tem lá. Por que ele tem mais de 100 checkout? Porque o que ele Andorinha vende... é nosso cliente. Aí, ó, o Andorinha, cara... O que eu li nessas lojas que faturam muito? E detalhe, é a família, tá? Não sei se você sabe a história. Sim. Andorinha é fundada pelo seu Tomás, que foi casado com a Cecília, acho que era Cecília o nome dela, que é a irmã do seu Odílio Bergamini. Meu pai trabalhou no seu Odílio Bergamini, é a irmã mais velha. Aí, essa família domina o supermercado. Aí tem o Bergamini, que é outro dinossauro lá, que deve vender seus 50, 60 milhões. Eles divulgaram no ranking. Ranking você divulgou uma vez, Sociedade Brasileira de Sim. Varejo de Consumo, mas eles têm 2 lojas, eu não consegui identificar quanto que é, mas a maioria deve ser o hiper daquele faturamento. Isso. E aí, beleza. Aí você tem depois o Trimais, que é a segunda geração da Andorinha, que é o seu Amauri, que saiu da sociedade e fundou a Bandeira com os filhos. Beleza, sou fã da loja do Trimais, pra mim uma das melhores do Brasil hoje. Qual é o segredo dessas lojas? Além de ter mix, de ter uma precificação ok, não é nenhum mais caro, nem Experiência mais de barato. loja incrível. A experiência de compra do quê? Vazão. Faz. Vazão. Cara, os caras dão vazão. Você tem certeza que você não vai ter problema no estacionamento. Você não vai ter. Se você não quiser comprar açougue no atendimento, tem um corredor no Trimais, é um corredor dos 2 lados de carne no autosserviço. Você tem padaria e confeitaria no autosserviço. Você tem tudo disponível no autosserviço e tem também no atendimento, para quem quiser. E você chega no caixa, os caras metem sem check-out, irmão. Tem self-checkout, tem... Cara, você não vai parar na sua experiência de compra. Você vai pegar, tá. O que acontece? Eles colocam lá, deve colocar... O Andorinha tava com uma média de quantas pessoas por dia? 40 mil 40 pessoas. mil pessoas por dia. 40 mil pessoas por dia, o número de cupons da Andorinha. Cara, você vai ver 40 mil pessoas por dia entrando e saindo sem atrito. Exato. Isso Compra, é maravilhoso. sai, isso é maravilhoso. E Isso é isso responde maravilhoso. o sucesso que os caras têm. Exato. Porque os caras conseguem ter uma venda num dia exorbitante, mas você olha, não tem trava. Você chega no caixa, não tem fila. Você chega no açougue, quem quiser, espera lá. Eles devem ter uma carada de cara lá atendendo, mas quem quiser pega no autosserviço. Tudo que você quiser, se você quiser, você não pega fila com ninguém. Você não conversa com ninguém. E eu admiro loja assim, cara, se eu entrar, eu vou sair, não vou falar com ninguém. E o bom atendimento não tá nesse atendimento espetacular que nós estamos falando. Exato. O bom atendimento, cara, é você estacionar, pegar o carrinho,
comprar, ter de tudo, ter um mix, ter de tudo, num preço justo, que eu não estou sendo roubado, numa qualidade de perecível ok, eu vou passar no caixa, seja self-checkout ou seja checkout normal, e vou embora. Isso é um bom atendimento. Isso é um ótimo. Exatamente. Acabou. Isso. E esses caras E isso faturam virou um muito. diferencial, né? Um diferencial. Um grande Porque diferencial. eu tenho um exemplo que eu faço sempre. Se eu chegar em você aqui agora e falar, gente, ó, quinta-feira, vamos fazer um churrasco agora? Se eu chegar e falar, vamos lá no Atacadão, na sair comprar, qual é o recado que dá na sua mente? Putz, eu tenho que estacionar o carro, pegar a fila. Principalmente se for ali pro dia 7, 8. Dia 7, 8. Cara, você não vai, já vem um xizão assim no seu subconsciente, cara, Deus me livre, vou ter que ir lá. E não é sobre preço. Agora, se eu falar, vamos em tal lugar, cara, tem mercado que eu tenho prazer em ir e ser consumidor. Que eu ando com ela e falo, cara, que supermercado, que tem de tudo, estacionei sem ninguém encher meu saco, compro o que eu quiser sem encher meu saco, se eu quiser eu vou no self-checkout sem encher meu saco, e já era, e vou embora. Cara, experiência de compra incrível, né? Então, voltando no assunto, cada vez mais as lojas têm que ser autônomas para mim. Autosserviço em tudo, o mais difícil vai ser o açougue, né? Mais frio já dá para ir, padaria já foi, em várias lojas já foi, né? Tem lá o balcãozinho, você pega o pão lá. Eu coloquei autosserviço lá na nossa padaria em 2020 e eu tinha essa crença, muito do mercado tem crença de passar pão no autosserviço. Eu quebrei a crença quando eu fui em Volta Redonda, no Empório Royale da Carol Barbadeira, que é uma loja premium. E aí na hora que eu cheguei lá na padaria deles, cara, público A, falei, se esses caras que é público A colocou esse negócio no autosserviço, quem sou eu com medo lá do público C lá, não querer comprar no autosserviço? Mudei no outro dia. Cara, minha venda de pão caiu, pelo contrário, subiu. Porque antigamente fazia uma fila no horário de pico, 5, 6 da tarde, que o pessoal tá chegando no trabalho, fazia uma fila do caramba e as meninas lá, tome pão dentro do saco pro cliente, com mais fatiado frios. Cara, quando eu joguei o pão pra lá, a fila só era de frios. Acabou. Cada cliente vai lá, bota lá e vai embora. E o frio já dá para ir para o serviço, para mim já dá. Mas desafiador é o açougue. Quem ir para o açougue vai perder venda, porque eu ainda não tenho a cultura. Mas se eu fosse montar um novo modelo de supermercado hoje, seria totalmente autônomo. Pelo Totalmente contrário, né? autônomo. No açougue tem a cultura de que a mercadoria, a qualidade é ruim. Verdade, na eu bandeja. falo isso sempre. Sim, O nós que no sul isso é fez? mais forte ainda. Ó, O o cara que quer ver fez? pendurada a carne, quer que o açougueiro pegue na mão e corte pra ele. Exatamente. O que faz o autosserviço não ter explodido nesses dois setores, que é frios e açougue, é a imagem que nós desenhamos essas décadas todas na cabeça do consumidor. Que são duas imagens ruins. Que lá nós fazia margem, que é mais caro de fato. Nós fazia margem. Não era só o custo da bandeja que tá ali. Nós usava lá, mussarela fatiada, na hora era R$ 39,90. Lá no Ciril, lá no autosserviço, 49. 59. Então é mais caro e que a qualidade é ruim porque eles acham que não foi no dia. Né? Acho que aquilo não foi no Existe dia. uma crença que a carne da bandeja é a carne que sobrou. no Carne que açougue. sobrou. Isso, é isso. O Cara, bife empanado é de 3 dias. Empanou É, porque tá 3 é dias isso. ali, não conseguiu, tá escurecendo, eu vou empanar. E aí? Não que não tem cara que faz isso, tá? Tem. Mas é a minoria. Minoria. E isso tudo, nós temos que... Vendo a dificuldade de mão de obra, a educação tem que ser reversa agora. Então, eu tenho que educar. Eu quero montar um autosserviço de frios, mussarela, presunto, mortadela. Cara, o meu marketing, a minha comunicação de loja, eu tacaria promoção 3 meses lá para falar, ali é barato e você vai comprar, você vai ver que é bom para eliminar meu balcão. Então, sei lá, quero fazer a transição do atendimento de frios para o negócio. Eu tenho que queimar margem aqui, que eu tô comprando, eu tô vendendo a ideia. Eu queimaria a margem 3 meses e comunicaria, ó, lá no fatiado, lá já pronto é mais barato. Lá é mais barato. Fez isso 3 meses, tira o balcão que vai todo mundo pra lá. Se o varejo fosse unido, nós fazíamos tudo isso em conjunto, né? Porque o que acontece? Pega a sacola. A sacola sempre precisa de sacola de exemplo, né? Nossa, eu odeio a sacola. Nós não precisávamos mais estar dando sacola em nenhum mercado. Mas é porque tem um bendito de um mercado que fica dando quer dar a sacola como Exatamente. diferencial e todo mundo tem que dar também. Não é pro governo intervir para dar sacola. Sacola é um custo gigantesco, não é bom para ninguém. E, aí vem ali, não, eu dou a sacola que é meu diferencial da sacola. Combina o jogo e Bicha, ninguém você dá falou sacola, tudo. meu amigo. Cara, é aquilo tudo. que ele falou antes, é todo mundo brigando pra quem perde mais, ao invés de ser pra quem ganha. Cara, todo mundo brigando pra quem perde É. mais. Esse lance do conjunto, cara, você deu uma sacada de ouro aí. Olha o que acontece. A sacola é tá? Porque a sacola é o seguinte. Aqui em São Paulo, estado, só a capital tem a lei que não precisa dar mais sacola. O estado não. Então, é uma despesa do caramba, velho. Caramba! Sacola. Eu ficava puto quando chegava os boletos de sacola lá. No Rio de Janeiro já é estado. Eu não sei como funcionam os outros estados. Depende, tem regiões que é cidades, tem regiões que é estado, tem Isso, uma diferença de depende legislação. Cara, primeiro eu falei, o dono de mercado tinha que fazer uma dessas duas coisas aqui. Ou fazer em conjunto, gente, vamos decidir, minha cidade já, Tremembé, Taubaté, que é um polo onde as pessoas migram de cidades. Vamos decidir todo mundo tirar a sacola. Tirou, acabou. Acabou.
Acabou. Eu vou mais lá comprar porque aquele cara da sacola. Eu vou todo me mundo de adaptar. uma vez. Vira E todo o mundo mercado de se uma vez. adapta muito rápido. Todo mundo ia pôr dinheiro no A gente bolso. vai se aprender. Todo Todo mundo- mundo ia pôr dinheiro no bolso. Todo mundo E a pessoa vai lá na tacareja, não tem sacola, não. Exato. Tem que comprar. E aí eu falei, cara, ou um caminho é manada em conjunto, ou o caminho, cara, era o pessoal da APAS, né, os presidentes, os conselheiros lá, cara, chega nos 30 deputados federal lá, vende o projeto pra esses caras, manda os caras passar esse negócio, que o que vai economizar pros mercados é milhões, é muito dinheiro de economia de sacola. Vende essa ideia, chama que ninguém passou um projeto nacional lá não, ainda de sacola. Cara, não sei como ninguém passou um projeto desse. Não dá pra entender. Passa um projeto nacional, pega o que aprovou na capital de São Paulo, passa a nível Brasil. Ninguém fez isso, é muito dinheiro perdido que vai pro consumidor. Vai pro consumidor. E aí onde entra nisso aqui que eu vou falar agora. As pessoas retardam o autosserviço com medo do concorrente. Exato, exatamente. A gente não faz movimento porque o concorrente... Com medo do concorrente, ou seja... vai para outro caminho. Exatamente. Lá, você rodou o mundo, né? Você rodou o mundo. Lá, quando eu fui lá pra Inglaterra, cara, eu cheguei lá, isso que nós estamos brigando aqui, eu já há mais de 2 anos atrás. Self-checkout, eu cheguei numa loja com 20 self-checkout, não tinha um checkout comum. Mas era quase todos os mercados, é assim. Eu cheguei no açougue, o açougue já vem direto da indústria embalado, não tem mais açougue de balcão. Não existe, acabou. E as pessoas não deixam de comprar. E aí o que tá acontecendo? Todo mundo tá no mesmo modelo. Todo mundo tá, é em conjunto. Entendeu? E aí onde entra? Eu falo pra ela, do supermercadista brasileiro, que a margem é 1000 vezes menor e é mais sofrido, ele sofre mais do que o cara da Europa, o supermercadista da Europa, que já tá tudo assim. Você vê lá na Europa, nas lojas Sainsbury's, né, que é uma rede gigantesca, o pessoal só vai abastecer depois que fecha a loja. É só abastecedor. Abasteça a loja, no outro dia não tem ninguém na loja. É só previsão de perda. Aí, beleza. Aí, vamos lá. O self-checkout tá tendo uma onda agora, por quê? Não por opção do supermercadista. Eu tô falando, o supermercadista tá indo para o autosserviço hoje, não porque ele, eu quero ir para o autosserviço. Não, porque ele tá sendo empurrado para isso, porque não tem o que fazer. O self-checkout explodiu de vender. A Laura deve estar vendendo horrores de self-checkout, não porque o meu supermercadista olhou, nossa, eu acho que é bom isso. Não. É que ele tá vendo que não tem para onde correr. Então ele tá sendo empurrado à força. Cada setor, agora tá vindo o self-checkout, todo mundo colocando. Já vai vir esses outros setores. Sim, o último vai ser o açougue. Aumentando, né? Antigamente os caras botavam 4, agora os caras estão com 8, tu chega lá um tempo, os caras já estão com 10 ali, já tá 50-50. Exatamente, porque o cara tá sendo empurrado. Então, assim, não tá tendo opção de pensar, essa onda de self-checkout não é por opção, é por obrigação. Porque os caras veem, não tem outro caminho. Vou ter que pôr esse negócio aí, ver o que vai dar. Aí onde entra, novamente, você vê lojas com self-checkout, tem, sei lá, uns 10 comuns, 6 self-checkout. O cara não educa o cliente a vir pra cá. Cara, se eu tivesse self-checkout hoje numa loja, eu queria um programa de educação do uso do self-checkout. Cara, eu colocaria sorteio, sei lá, coloca cashback para quem passa lá. Durante o período, é só o período de educação. Fica 6 meses fazendo campanha para usar o self-checkout. Uma menina lá na ponta, senhora, passa aqui, deixa eu te ajudar. Tá. Usou uma vez, desbloqueou. Desbloqueou, a conquista já era. Mas tocou num assunto que... o acompanhamento e o suporte, ele é importante. Isso, educação. Porque vai passar hoje tem algumas empresas que expandiram o número de self-checkout, mas acaba não tendo o acompanhamento e o suporte necessário. O que acontece? Tem cliente que vai ter mais dificuldade. Vai ter, então tem que educar. Então ele tem que ser de fácil vazão, o self-checkout. Só que aí onde entra? É comprar a causa também. É igual o seu, é igual usar o planograma. As empresas de self-checkout devem ter essa dificuldade de que os caras não sabem fazer o cliente usar. Exato, acompanhar. Então, software cara, lento, tem uns que os softwares são bem lentos, a pessoa que é mais rápida vai travar. Tu larga ali, travou porque era lento, tinha que ter esperado um segundinho. Então, exatamente. Tem que estar acompanhando, testando, monitorando. Tem software lento, exatamente. Eu linkaria, cara, brainstorm. O que eu posso fazer para o consumidor usar o self-checkout? Ponto. Dá para liberar sorteio para quem compra lá, cashback, dá para colocar uma menina puxando as pessoas para lá, libera, tipo, o clube CRM, preço diferenciado. Faz 6 meses de campanha fodida, cara. Tira depois só você. O nosso concorrente lá fez ao contrário, eu acho que eu não cheguei a comentar isso com você. Ele tava com uma promoção de um carro, só que era só para quem pagava no caixa. No checkout, não. No self-checkout, não. Não foi nosso concorrente, foi um... Não foi lá? Não, onde é que a gente foi isso? Uma rede que eu admiro. Eu achei que era do nosso concorrente. É o Confiança. Cara, a promoção era só pra quem passava
no caixa, no checkout. Deve ser por não causa no do software self-checkout. Não conseguiu adaptar pro Eu self-checkout. falei, cara, que merda é essa? É verdade, foi eu, não Foi foi no não. Confiança. Que é uma rede que eu Perdão, admiro pra caramba. concorrente. Eu falei, que merda é essa? Nós temos que colocar sorteio aqui, caramba. Tem que falar, quem passar no self-checkout, você ganha um cupomzinho, coloca no marketing, coloca a gente na operação. Cara, aí depois... O americano fez muito bem esse trabalho de educação da automação, né? Um exemplo. Eu lembro que eu tava lá no Thanksgiving lá, que é a ação de graça, cara, que é aquele movimento que é tipo Uhum. é terrível. E eu tive que ir no mercado, acho que eu tava, se não me engano, eu tava em Las Vegas. Las Vegas, não lembro onde era. E aí eu tinha que ir no mercado. E eu pensei, cara, ir no mercado hoje, eu nunca mais vou sair. Quando eu cheguei na fila do self-checkout, o self-checkout era gigantesca. Assim, 20, E eu passei, 20. e eu pensei, pô, eu vou ficar aqui pra sempre, né? Eu não vou sair mais, vou ficar até a noite de Natal. Que nada, 20 minutinhos, meu amigo, 15 minutinhos, eu já tinha pago, eu já tava no meu carro. Me surpreendeu. E aí, não etarismo, né? Mas eu vi aquele monte de idosinho na fila, eu pensei, meu Deus. E, gente, Agora eu vou ficar até o ano novo. adaptaram o pessoal a usar. E eles vão apertando, tinha uma menina circulando, eles montam um layout que a auxiliar, ela consegue ter uma visão de todos no centro. Sim. Então não é aquela que bota no canto e a mesma operadora que atende o checkout lá, ela tá lá na outra ponta. Aí tu tem que acender a luz e ficar esperando. É, eu vi assim Não, também. ela fica sempre no meio aqui circulando, muito self-checkout. Isso, E ela isso. fica andando de um lado pro outro, olhando e coordenando. E só vai, e quando vê aquela fila Já gigante, foi. em 15 Cara, minutos eu já tava no meu carro. imagine o custo operacional que você elimina. Eu cheguei a ver 20 self-checkout, 10 de um lado, 10 de outro, e 2 pessoas tocando. Eu vou dar um exemplo aqui agora, tem na Duas. APAS ali, tá? Eu não fazendo propaganda aqui, eles têm que patrocinar vocês. É um WinWave, é o nome, né? Assim que E se o fala. Way, nós Way, estávamos se isso. encontramos lá nesse Isso nós encontramos lá. Os caras têm um self-checkout agora que tem uma central de monitoramento. Então, uma pessoa consegue cuidar ali de 50, 60 checkout e na central de Uau. monitoramento ela libera os erros e libera, consulta e faz cancelamento. Olha Tudo para uma isso. central de monitoramento. É o produto carro-chefe deles ali. Então, tem Uau uma câmera monitorando. Tudo com... Registra até o que tu passou, antifraude, tudo. Bem mais seguro. E eles têm uma pessoa monitorando ali que ela vai dando o checkout. Tu aperta ali. Errou. Automaticamente entra na tela. Vou liberar pra senhora, né? E passa de novo. Libera. E aí tem um áudio. Vamos lá olhar, muito legal, muito legal. Tem áudio, tem comunicação, é fantástico. Não, legal. fantástico. Cara, esse é o caminho. Criando uma esse é o central de caminho. monitoramento. Então, pode agora sim os operadores de caixa vão poder trabalhar em home office. E o diferencial, Home office pro o mercado. diferencial não é só a central de atendimento. Não, né? é todo a tecnologia antifraude e tal, embarcada isso. no negócio. Uau, Negócio, eu é o gosto antifraude. muito, A gente foi no... Eu não lembro, Nexus? No stand? Conhecer um carrinho... Nextop, aham. Nextop, o carrinho. Vocês lá. chegaram a ver o carrinho Sim, deles? sim. Eu já Cara, a utilizei. gente achou, aquele assim, incrível. Porque o carrinho tem a balança, o carrinho tem a parte onde você coloca o produto. Então, você faz o cheque pelo leitor, Nossa, você faz o seria cheque cliente pelas fácil, câmeras. E você faz... O terceiro cheque é pela inteligência artificial. Então, assim... Incrível, a gente achou muito incrível. E a gente tem que passar essa barreira cultural. O Brasil também tem uma questão cultural, né? Porque pra nós, o varejista, acho que todo mundo que entra na loja dele vai roubar também. Então, existe também essa dificuldade. O self-checkout, o pessoal não tem muita confiança ainda, Sim. acha questão de furto. Então, surgem tecnologias para ajudar nisso, né? Por exemplo, você vai na França, é muito comum você ir lá, eles têm um carrinho que tu pega um coletor, igual um coletor nosso, que você vê Fui na mercadoria. Inglaterra, usei esse coletor também. Você sai pegando a mercadoria, no final você passa lá, dá um chequezinho e vai embora caminhando. É isso, é isso. esse- É que é questão cultural, sabe? Entendeu? Sim. E vamos lá, o varejo também não faz conta. Existem contas que tu faz aí, que tu pode mexer nesse jogo, que se tiver uma pequena taxa de furto, é do indiferente. confinado que você fala, É o né? caso que eu falo do confinado. Pô, os caras confinam tudo, com medo que vão roubar, Sim. sendo que se tu tirar do self-checkout, tu venderia 200, 300 vezes mais aquele produto, e Sim. talvez o teu índice de furto seria 1 ou 2 itens. Gente, O Jasper, é que nem o investimento no self-checkout mesmo, né? Às vezes eles pensam, poxa, mas é um investimento pesado. Mas, cara, quanta mão de obra você vai economizar? De pessoas. Não, e tem o lance da vazão também. né? É, então... Da vazão que nem um consumidor igual nós, É que conta eu gosto básica de que não entrar e faz. sair, você também. o varejo está sendo Cara, empurrado para essas automações, empurrado, como você empurrado. falou, e vai E- acontecer. E não o tem código mais o de que ouro que fazer. ele fala, cara, vira em conjunto. Vira em conjunto, cara, todo mundo iria ganhar. Tem muito dinheiro na mesa do segmento. O próprio autosserviço mesmo, né? Beleza, vamos todo mundo agora virar o Frios. Cara, acabou. Ninguém vai reclamar porque acabou o atendimento. Ninguém vai falar assim, mas eu vou ali no fulano porque ali ainda tem fatia na hora. Mas o problema é que todo mundo quer brigar por quem perde mais. Eu nunca Quem mais perde vou mais. esquecer Quem disso. perde mais, exatamente. Agora, vamos entrar rapidamente aqui em GC. Cara, o GC, eu olho lojas, eu olho muito loja, observando loja de quem faz e quem não faz. E eu vejo muita loja ainda que não faz.
Ainda nos dias de hoje ainda, né? Nos dias de hoje. E lojas grandes. E redes rede grande grandes. até. Cara, uma rede que eu admiro muito, que eu já fui, que faz muito bem, é o Confiança, aqui do interior de São Paulo. Não sei se vocês já conheceram ou não. Conheço eles, aham. Fica ali de Bauru, Marília, eu fui na de Uhum. Sorocaba. Cara, e você vê claramente que tem um processo de GC por trás, pela alocação de cada produto, que nem eles colocaram lá papel higiênico no setor de banheiro e não no tradicional que o pessoal coloca no higiene, perfumaria, né? Então você tinha um setor de banheiro dentro do supermercado, que você vê papel higiênico, pedra sanitária, os desodorizador, o desinfetante, tudo separado, todos esses itens separados da área tradicional de limpeza. E o papel higiênico que todo mundo costuma colocar na área de higiene e perfumaria também não estava lá. Tinha um setor específico de banheiro. Tu vai criando ambientes, né? O GC, ele Ambiente. te dá essa possibilidade de criar um novo ambiente. Então, por exemplo, Sim. o que antes era comprar água mineral, passa a virar uma categoria de hidratação. Mas não basta só você mudar o nome e dizer, não, agora eu não vendo água mineral, vendo hidratação. Não, você tem que criar uma categoria para aquilo. Então, você vai ter outros produtos que se complementem, outros produtos que geram hidratação. Você vai ter uma comunicação para isso. Você vai gerar todo esse processo para o cliente sentir que ele está entrando num ambiente. Né, no ambiente disso. Eu visitei uma loja, eu não me lembro o nome dela agora, mas ela ficava na Colômbia. E eles eram muito bons nisso. Então, quando eu ia comprar café, eu me sentia dentro de uma cafeteria de um ambiente de café. Porque tudo estava ali. Não tinha bazar, todo bazar era dentro, a máquina de Uau. café ficava ali, tudo ficava ali. Eu queria máquina, eu queria filtro, estava ali. Quando eu ia para um ambiente, tu entrava num ambiente, por exemplo, de infantil, eles tinham um mundo infantil ali, tu encontrava tudo para criança ali dentro. Era tudo ambientado. Cervejas, eles tinham o ambiente da cerveja tradicional. Isso é um cara que criou algo mais sofisticado, eles tinham um outro ambiente, tudo com ações de trade, positivação de indústria. Então, é uma ação de GC muito forte, atrelada ali a positivações de trade também que tu pode fazer. Mas o GC, ele é isso, né? É tu entender e tu colocar o produto certo, na quantidade certa, pro cliente certo, no preço certo. Pensar no como momento certo. o cliente pensa, né? Pensar como cliente, compra. colocar o cliente no centro ali e fazer esse movimento e esse pensamento. A gente vem tentando hoje, né? A gente vem trabalhando hoje para trazer soluções tecnológicas para o GC. O GC, ele é um processo que existe há muitos anos, muitos e muitos anos, mas ele é um processo ainda que ele sempre vai requerer muita análise, muito dado, só que hoje é tudo muito manual. E a gente sabe que com a falta de mão de obra do varejo, nós temos dois problemas quando a gente vai colocar o GC. Primeiro, a gente falta especialistas, mão de obras e pessoas para fazer isso. Até mesmo consultores, não tem tantos no mercado hoje. E tu tem outro problema também, que é a falta de dados do varejista, dessa compilação e dessa organização de dados. E aí tu tem ainda um terceiro problema, que é o varejista querer resultados extremamente imediatos. O varejista, quando você vai começar um processo de GC, você vai fazer todo um pré-GC, onde você vai fazer todo o refinamento de categoria, organizar, criar as árvores de decisões, os critérios, os destinos, rotina, o que é cada categoria, organizar todo o seu cadastro, fazer todo esse processo. Esse processo ele é muito longo. Ele é muito longo. Então, o que acontece? O varejista ele bota um consultor para dentro, monta o time de GC lá, é um time caro, e aí ele começa a dizer assim, tá, mas quando é que vai começar a acontecer um negócio lá na minha gôndola? É assim mesmo. Nossa. Quando vai começar a acontecer? Olha, temos um período aqui de 6 meses. Vou pagar 6 meses e não vou ver as coisas acontecer. Ele não tá entendendo que tá melhorando lá dentro. Aí nós entendemos que a automação, a inteligência artificial, ela pode ajudar nisso. Então hoje eu consigo pegar lá nosso sistema, plugar no RP do cara, porque hoje tem que ser tudo integrado, não existe mais isso de planilha. Então eu plugo no RP do cara, eu analiso toda a estrutura mercadológica dele, eu organizo ela em 5 níveis e crio mais 4 subdivisões por marca, fragrância e tudo mais. Eu transformo isso num Kanban lá para o cliente, numa análise de dados, e o cliente ele pode criar as regras de gerenciamento de categoria dentro do sistema. Então ele pode dizer, eu quero que o foco seja de marca, eu quero potencializar isso, eu tenho isso de negociação, a árvore de decisão, eu já trago toda a árvore pré-pronta pela região dele, o que agiliza. E com isso ele já consegue ter a visão de planograma, basicamente ali, podemos ver em tempo real, após fazer essas construções de regras, essas gerações. Então, ou seja, o cliente consegue ter essa visão e aí ele já tem um planograma. Então, a gente hoje tem um time aí de implementação de 30 a 40 dias entre integrar, mapear, treinar, criar jornada, regra de categoria, tudo. E após 30 a 40 dias o cara tá montando na gôndola. Então é assim, ele já monta a primeira categoria dele lá. Porque o GC é por categoria, tu tem que começar a categoria que ele virar uma loja inteira. Tu nem tem operação pra esse negócio. E aí tu já começa a ver o planograma. O
que é planograma, Jasper? O planograma, basicamente, ele é a representação visual ali do produto, tá? Então, eu criei toda a regra, e eu crio uma imagem, uma foto daquela gôndola de como ela deveria ficar com a imagem dos produtos, para facilitar a vida do usuário. Então, ele aplica. O planograma hoje, ele é 15% do trabalho de um GC. O GC é tudo que tu faz antes até gerar o planograma. O planograma é Desde o execução. cadastro do produto. Só que nós temos que sair desse apego de que lá o planograma, o GC, ele tem que ser todo manualizado, eu tenho que... Não, tu pode colocar IA hoje dentro, tu pode fazer integrações com o RP, tu pode trazer dado. Eu não dispenso em nenhum momento o fator humano. Você diz assim, vocês falam que não vai precisar de gente. Não é que você não vai precisar de gente, você precisa sim de alguém para criar regras de categoria, pode ser alguém de expertise sua, só que a gente simplifica mais isso, a operacionalidade disso. O processo, ele continua grande, ele continua poderoso, mas ele é operacionalmente mais fácil. Porque eu já arrumei a estrutura mercadológica do cara, que o cara tem que contratar um consultor para arrumar tudo. Eu já arrumei toda ela. Eu já dei todos os critérios de árvore de decisão pré-prontos. Ele só vai ajustar de acordo com testes, o que ele quiser criar. E a partir dele gera um planograma e ele executa na loja. E ele começa a mensurar o resultado. Então, torna mais simples o processo. Seja para o grande ou para o pequeno. E o varejista, ele começou a entender que, dá para ter um GC, mas precisa ter um sistema nesse porte. Hoje, nós somos o único sistema que faz essa automação, que faz, que os demais são constructor, mas a gente faz isso pensando em um GC mais democrático para todo mundo. É isso que a gente faz. Não é é um processo que realmente a gente quer que o varejista ele consiga implementar o GC, mas de maneira mais objetiva, mais rápida, mais visual, com mais qualidade e com tecnologia. Nós temos versão em app, nós temos QR Code, nós temos IA rodando lá, nós temos validação, o cara pode tirar uma foto, subir para uma validação. Então, ou seja, consegue ver tudo isso. Dashboard operacional, se eu tenho 40 lojas e eu mandei um planograma, quem montou e quem não montou, eu consigo ver a minha operação na tela do meu computador ou do meu smartphone. Então, é um processo diferente. Então, o GC, ele é isso, o planograma, ele é essa representação gráfica, mas a tecnologia ela vem para simplificar. E o varejo está se abrindo para isso. Senão nós não teríamos o volume que a gente tem de clientes, né? Então... E vamos colocar... A gente muito discutiu sobre a falta de mão de obra qualificada. Exato. Nem só qualificada, a falta de mão de obra em si. A partir do momento que eu consigo ter um diagrama visual lá, o seu planograma, onde, independentemente do nível de conhecimento da pessoa que vai abastecer a loja, ele escaneia o QR Code, ele já tem a imagem do que ele deve seguir, a gente já tira uma barreira enorme e aumenta o ganho do supermercadista. Porque o que... Vamos lá, Thiago vende operação, a gente vende operação. O que a via de regra o repositor faz? Ele vai lá no depósito, identifica que um produto não está na loja, isso sempre visualmente, tá? Porque ele não tem nenhum embasamento, não tem nada que dê suporte a ele, identificou, percebeu que tem oportunidade de abastecimento, vai no depósito, busca a mercadoria, percebeu que tem um item novo, traz para a loja. Qual o critério que ele usa no abastecimento de loja? Para posicionar um item novo, por exemplo? Feeling ou alguém que botou ali pré-pronto. Se ele... Vamos lá, por feeling, né? A gente acaba, muitas vezes, repassando conhecimento. Se eu não tenho uma equipe tão qualificada, esse conhecimento ele não é repassado com a qualidade necessária. Se eu não tenho um processo bem definido, esse repositor, até pela rotatividade, ele não tem o treinamento adequado. E é esse mesmo repositor que ele está definindo a tua estratégia no ponto de venda. E nesse caso, como é que funciona? Você já tem um padrão organizado, aí chegou um produto novo. O nosso sistema faz toda a leitura, tá? Diariamente, atualizando o cadastro, faz o posicionamento de acordo com o grupo, regras que já estão imputadas. Para todo produto novo, ele vai estar sendo atualizado. Vai atualizar. Mas quando que é esse processo na operação? Cara, beleza. O seu comprador decidiu, mandei parar de cadastrar. Cadastrei. Quando é que vocês entram? Vamos lá. Ele cadastrou o produto no RP, certo? O sistema ele faz uma consulta diária ali, a gente cria as rotinas. Eu quero que consulte às 4 da manhã. Se ele consultar às 4 da manhã, ele vê que tem um produto novo lá, ele ativa uma regra desse produto, que é a regra de exposição desse produto. Ele detecta, ele busca a imagem no nosso banco, o nosso sistema ele já tem toda a imagem de programa, então não é aqueles sistemas que tu vai lá e tu vai ficar medindo o produto e subindo foto. A gente já tem um banco de imagens, tem profissionais que cuidam de todo o nosso banco de imagens hoje. E ele já coloca isso no planograma e manda uma notificação para o usuário se o usuário usa o aplicativo. Aí tu vai dizer assim, tá, mas o usuário não tá usando o app ou ele silenciou a notificação. O aplicativo ele tem um leitor de código de barra. Então se o repositor vê assim, poxa, eu nunca vi esse copinho aqui na minha loja. Ele pode pegar, ele pode escanear esse copinho e o sistema automaticamente vai mostrar onde fica no planograma. Então ele atualiza, porque tem que estar atualizado, porque entrou produto novo. Como eu posso ir lá na minha central, como administrador, mudar um planograma, diminuir frente, aumentar, mudar o produto de lugar,
apertar no botão e mandar essa atualização para a loja. A loja vai No receber. momento que salva, a loja recebe a O QR notificação. Code ele é online, ele vai atualizar em tempo real. E aí tu tem sim um processo de GC mais vivo, mais inteligente. Só que aí nós fomos além, tá? Nós começamos a olhar para o nosso negócio e pensar assim, pô, o planograma, beleza, ele é uma ferramenta para te manter uma estratégia de gerenciamento de categoria. Mas e se ele começar a ser também uma ferramenta que dá alguns ajustes de gestão? Nós colocamos um botão lá que tu liga, ele mostra tudo que está em ruptura. Tu botamos um botão que tu liga, ele mostra todo o estoque. Tu liga o botão, mostra na foto, no planograma. Ele mostra toda a margem. É muito diferente eu pegar um planograma, olhar pro planograma, ver a foto do produto e a margem embaixo da foto. E eu ligo e desligo essa margem, se eu posso olhar e não olhar. Aí eu já olho, peraí, achocolatado líquido, eu tenho um cara com 10 de margem e todos estão com 28. O cara com 10 tá errado. Comercialmente, eu olho no planograma e eu vejo já o erro. Esse é um erro na de hora. especificação, né? Entrou o produto, Isso. não atualizou. O comprador, o repositor não tá encontrando, ele dá 2 cliques no produto, não tá encontrando. Tem estoque, mas não tô achando. Ele dá 2 cliques e manda pra uma auditoria. A auditoria vai pro depósito conferir se não tá na retaguarda. Tá, agora outra pergunta. Quem é que decide, entrou produto novo, quem é que decide lá dentro de vocês, lá, né? Que vocês sugerem, certo? Quem é que decide essa sugestão internamente na Web Jasper? É que Como que é feito esse estudo? isso é criado por uma regra de negócio, tá? A gente cria regras de negócio. Então, a regra do produto novo, vamos lá. Eu quero que ela tenha uma boa visibilidade, eu quero que ele esteja num bom espaço de percepção, dentro do seu grupo adequado, o grupo correto. Então, se entrou um achocolatado lá, da Nestlé, e já tem outros 3 achocolatados da Nestlé com uma média de 3 frentes, ele vai trabalhar nesse posicionamento, junto com essa marca, com uma média de 3 frentes. Então, existe toda uma regra. Sim, é um E de- algoritmo, não é o humano que decide. É um algoritmo. É o algoritmo. Só que você, como humano, você pode entrar lá, abrir um administrador, claro, e dizer, não, eu quero descer esse produto para baixo. Você desce. Então você tem uma edição total do planograma. Então você tem uma referência inicial, o cara que não Inicial. tem conhecimento. Pô, Exato, com uma regra. Vou seguir a regra do A regra pessoal. de produto novo, porque Certo. não adianta tu comprar um produto novo e deixar ele com baixa visibilidade. Não adianta. Não adianta, então ele eu tem só que ter um tenho certo a favor destaque. que produto novo coloca uma plaquinha de novidade. Exatamente. Se for de alimento, degustação. Exatamente. E aí nós temos uma tela que tu entra, que tu vê todos os produtos novos cadastrados nos últimos 30 dias. Tu clicou, abre onde já fica no planograma. Legal, legal, muito bom. E quem foi que construiu toda essa regra de negócio por trás que sair dá trabalho, né? Como que, dado que eu Hoje- tenho 1 metro de café e assim, como é que eu organizo essa galera? A regra de negócio ela é toda feita hoje por programação, mas nós temos hoje 12, mais ou menos, especialistas em gerenciamento de categoria na empresa. Uau! Então eu tenho, assim, 12 especialistas em gerenciamento de categoria, mais ou menos, que uns 12, um pouco mais, né? Uns 12, tu acha que tem rapaz, 12. gente Com a pra equipe peste. de gestão, De gestão, aumenta Então, mais um pouco. E aumento mais um pouco. Então eu tenho esses especialistas de GC, que ajudam a desenhar essas regras e criar essas regras. Nós pegamos as árvores de decisões com o mercado, com a indústria, com parceiros. Nós transformamos tudo isso em algoritmos que fazem essa leitura por regionalizações também. Então a Legal. gente cuida. E aí eu tenho um cara que ele cuida só de refinamento de estrutura mercadológica. Então quando tu começa a usar o sistema, eu ligo no teu RP, ele traz a tua estrutura mercadológica, ele refina ela. A IA faz toda a leitura, arruma até a descrição do produto errada. Faz tudo, cria... Já arruma o seu cadastro na minha RP? Não, eu arrumo dentro do meu e eu te dou o arquivo para te poder arrumar no seu. Ah, e você manda o seu RP, É, ó, porque, corta aí. porque o RP vai usar uma nova estrutura, é uma decisão que ele tem que tomar com o comercial dele e tal. Então eu não mando pra lá, eu dou o arquivo e ele pode imputar. Mas eu sou parceiro hoje dos RPs, a gente já cria no formato. Então é bem tranquilo. E aí eu faço todo esse trabalho. Então o sistema ele já cria essa regra. Então com base nessas regras de GC e tudo que a gente criou, o sistema cria automações. Só que as automações elas são 100% personalizáveis pelo usuário da loja. Sim, você dá Então, uma sim. referência inicial. Exato, só que eu dou uma referência muito embasada. Sim, Embasada em dado de RP, sim. uma referência embasada em dado de mercado, em estrutura de mercado, em várias referências. Só que se o sistema disse assim, olha, o biscoito ideal na tua região, na tua loja, pelo teu dado, pela tua informação, é que ele seja por tipo. E o varejo diz assim, não quero por tipo, eu quero por marca. Ele vai lá e muda por marca. Você E a mandou- própria estratégia, tá? Se tu quer buscar a tua estratégia mais voltada a aumento de venda, Ou valor, margem. margem por quantidade. Então, assim, tu consegue determinar regras de acordo com a tua estratégia de venda. Para categoria e para lojas. Eu nunca esqueci da primeira vez que foi no nosso podcast, que você falou uma das primeiras mudanças que você vê mais resultado no setor de biscoito, que Biscoito. normalmente se arrumam por marca, onde o ideal Tu seria mexe arrumar por por tipo. tu ganha uma Cara, e o por marca, pro consumidor é horrível. É horrível. Mas assim, aí entra um ponto, tá? O por marca não é errado. Depende da região, da localização. Vou te dar um exemplo. Nós temos clientes muito interioranos. O Rio Grande do Sul, por exemplo. O Rio Grande do Sul ele tem regiões extremamente interioranas, aonde, vou te dar um exemplo, que o idioma mais falado nem é o português, é o alemão. Nós temos isso no Rio Grande do Sul. Que é muito forte. Nessas regiões, a marca ela tem uma percepção muito forte. Então, o cliente ele se direciona à marca.
Então, nessa região, a estratégia ela tem que ser diferente. Então, então assim, não existe essa coisa de certo ou errado. Eu sempre digo isso. Tu tem que analisar os teus dados, entender a tua região, teu público, teu perfil e a tua estratégia de GC. Então, por exemplo, em regiões muito interioranas, como Barros Cassal, no Rio Grande do Sul, eu sei que por marca vende mais. Muito mais, porque o cliente ele tem percepção de marca mais Olha forte. como muda, né? Eu lembro que da Muda, primeira vez muda. o Michel ele vinha cravando. Não, isso. Não, eu Como cravo nós somos ainda. evolutivos. Isso. Eu cravo ainda que 90%, 98% vai te dar resultado por tipo. Mas existe uma porcentagem ali sim São que vai te dar por exceções. marca. São Não, as e eu exceções. sempre Isso. indo em supermercado, como eu nunca esqueci essa fala sua, eu já vou olhar o biscoito. Isso. Com certeza, se tu entrar em qualquer cidade de média, grande, aí mais de 20 mil habitantes, cara, o tipo vai vender muito mais. Agora, tu tem que ter essa atenção sempre categoria a categoria. Café, ela muda muito. Pô, se eu for voltar 3 anos atrás, 4 anos e falar, vamos fazer um planograma de café, hoje é muito diferente. Hoje nós já temos uma gama de prêmio muito grande. Eu tenho encapsulado, eu tenho uma gama lá de atratividade. Espaço, né? Encapsulado, pega os produtos saudáveis, tá? Quando eu comecei no supermercado, que era o produto saudável? Era gelatina light diet, uma E granola aveia. em 2 Era prateleiras, isso, hoje... num corredor de matinal. E ainda hoje o é um corredor supermercadista comprando menos com medo do vencimento. com medo do vencimento. Hoje é um corredores e corredores. Sim. Olha, pega agora os proteicos. É a nova mudança. A pessoa tá parando de tomar o achocolatado líquido tradicional, que era mais para criança ali, infantil, né, ficou mais infantil. Tá trocando aquela barrinha de cereal tradicional do dia a dia ali, pela barra de proteína. Tá, então, a categoria tá mudando. Mudou. Daqui um ano é outra coisa aquele negócio. Então, Sim. se a gente não tá atualizando e mudando, às vezes, nossos conceitos, a gente fica para trás. Então, o GC é isso. Ele vai te dando essa vida da Gonda, ele vai te hoje dando essa tem- operação. O saudável hoje você tem forte suplementação, que há anos atrás nem Suplementação, tanto que na APAS, várias empresas de suplementação para introdução em mercado. Porque, Várias, cara, várias. é algo que vai ganhar um corredor. Suplementação sem glúten, sem lactose. Sem lactose. tinha. Vegano. Hoje tá entrando até, eu já vi em algumas lojas, e nós colocamos lá também, lá no Vida Nova, os nutracêuticos, pô, que é os encapsulados. Encapsulado. Cheguei a colocar ômega 3, maca peruana. Tu sabe o que é o meu lanche da tarde hoje? É descer no mercadinho que tem embaixo no nosso prédio da empresa, pegar um saquinho e começar a encher de grão. Castanha, milhozinho Nozes. torrado, nozes. Eu pego um saquinho de cada, subo pro meu escritório. Eu não como mais um Nossa. salgadinho. Não como mais. Nossa, aquele Resultado. milhinho, vamos combinar, né? Exato. Me sinto mais disposto, tô muito melhor. Perdi 17 quilos. Tu acha que eu vou voltar a comer o salgadinho? Nossa, o açúcar com carboidrato. meu Eu vou lá, Deus. eu olho assim, isso aqui tem açúcar. Não vou pegar. Eu tô chegando nesse, porque tu vai se conscientizando. O que é os corredores? Não tá, nunca vi tanta gente correndo na minha vida. Na minha cidade, todo mundo corre agora. É bike e corrida. É bike e corrida. Academia, uma em cada Todo esquina. mundo. Tem dias que eu saio de carro de por que o trânsito tá trancado? É corrida. Eles estão trancando as vias principais da cidade, às vezes em dia de Tranca a alto cidade fluxo, inteira. pra galera sair pra correr. Pô, tá todo mundo correndo. Então a saudabilidade, se o varejista não falar e olhar assim, pô, peraí, Não, mudou. o mercado mudou, gente. mudou, não, mudou. não pode mais seguir como era antes. Mudou Então, muito. isso vem mudando. Então, né, o refrigerante A0 hoje já passou a Coca venda Zero original. passou já, vixe. Cara, quando a gente chega em lugares que não tem Coca Zero, eu falo pra ele, Não, cara, que cara, mundo tá que essa fora, pessoa tá fora. vivendo? É inadmissível, inadmissível. Então, assim, a kombucha agora, começando a bombar, todo mundo falando. Nunca tomei. Ó, é outro, bem mais benefícios, muito parecido com refrigerante, né, e tal. É outro que tá migrando. Eu vejo lá no mercadinho que eu vou, tem um mercadinho de saudável embaixo, né, o cara criou um supermercado de saudável lá no prédio. Então ele atende todo aqueles prédios empresarial com um supermercadinho de saudável. E aí tu começa a ver lá, kombucha, uma vez eu fui lá, tinha 2 prateleiras, agora já tá com 6. E aí tu consegue ver, eu consigo ver a mudança da categoria, porque eu vou todo dia, 2 vezes por dia, mais ou menos lá. Sim. Então, eu consigo ver a mudança da categoria. Iogurte, ele parou de vender os gregos e saborizados, tá ficando tudo desnatado e sem sabor. Não é gostoso, mas tu olha assim, tipo, pô, eu vou botar uma granolinha aqui, vou botar um melzinho, vai ficar maravilhoso, Pô, e mas tô eu comendo falo uma saudável. coisa pra você, a Danone lançou entrando agora no produto, que não é o natural, mas ele não tem açúcar e tem de baunilha e de morango e ele tem 16 gramas de proteína. 16 gramas de proteína. Tem uns estão lançando uns de 24. eu Cara, pego sensacional. já olha a proteína. Tipo assim, não é aquele azedo do natural, não é o doce do grego. É o equilíbrio. Mas é um equilíbrio e que tem um saborzinho ali e, cara, sem açúcar e proteico. Isso, exato. Hoje já a categoria de iogurtes é uma que mudou, tá? Antigamente a marca era muito relevante. Hoje você já tem que começar a separar por tipo, principalmente por proteico, por probiótico. Sim. Tu tem que começar a categorizar por tipo iogurte, porque Sim. o proteico tá crescendo. Eu não quero ficar
perambulando lá, quero ver todas as opções. E as pessoas Sim. começaram a ler os rótulos, né? As pessoas começaram a ler rótulos, Não, ler e quem tabelas consome nutricionais. proteico? Tem que Consumo comunicar. proteico. Eu já vou logo que, cara, qual que Tem mais, Hoje, Exato. hoje até sei, propaganda aqui da IoPro. Hoje, pra mim, mais proteico é o IoPro de 25 gramas de 25 proteína. gramas, exato. Sou Eu nem sabia que consumidor tinha, desse. tava aqui em São Paulo, a gente falou, né? Pô, por que esse negócio aqui é diferente de preço? Porque tem 25 gramas. Eu falei, 25 caramba, gramas. Cara, Não, isso e aí é aí o ele já melhor, tem só tomo assim, esse. Isso, que já vem É. 2 litros. Então eu já olho agora a quantidade de proteína, porque, Exato. cara, você tem que bater meta de proteína, mas isso aqui não é e fácil bater. E você pegar 25 gramas de proteína num pote de iogurte, cara, surreal. É, muito bom. Muito Por bom. exemplo, é 1/4 da proteína diária que eu tenho que consumir. Exato. Não é, né? Aí veja a complexidade pra gerenciar tudo isso. Meu E aí eu Deus. vou gerenciar isso na mão, eu vou dar para um repositor que entrou ontem, dizer onde eu vou botar o meu Esquece. proteico. Cara, mas vamos lá, o cliente colocou lá a ferramenta, Web Diaspora. Você já dá uma solução da loja inteira? Assim, ó, se você quiser seguir na sua referência, tá assim. É Eu tipo dou- isso. A gente faz da loja inteira, tá? Mas a nossa recomendação para o cliente, que é o cenário ideal, é ele ir virando por categorias. Porque, primeiro, é complexo, tá? Vamos lá, eu vou chegar no teu biscoito lá, vamos fazer o corredor de biscoito. Você vai ter que tirar tudo da prateleira, vai ter que remontar tudo, vai ter que precificar. A gente já bota no sistema uma ferramenta, você vê a Não dá ruptura, vê o trabalho pra estoque. caramba. Então, faz uma categoria, terminou ela, vai para a próxima. Terminou, vai para a próxima. Uma jornada. tem, E você coisa. a gente cria uma jornada para o cliente, uma jornada que ele vai sentir resultado rápido, que o varejista pede isso. Então nós pegamos nosso sistema, a gente tem classificado. Essa categoria o cara vai ganhar muita margem, essa aqui ele vai ganhar muito mais venda, essa aqui não vai dar tanta diferença. Então vamos fazer ela depois. E nós vamos seguindo a jornada do Daí corredor. tendo micro resultados. né? Ele vai tendo micros resultados, às vezes uns resultados tão expressivos. Eu tenho um cliente, Almeida, no Paraná, mexeu no biscoito, 25% de crescimento. Pô, esse cara olha depois, isso aqui dá Porque muito era certo. por marca, foi pra tipo. Era por marca, foi para tipo. Em 9 lojas. Tem um E, depoimento cara, dele vou no falar site. uma coisa pra você, a cada 10 lojas que a gente entra, 9 ainda é por marca. Exato. Mas Uma por tipo. é cultura também. É né, gente? cultura, é cultura. Então, por isso que é importante desenhar toda essa jornada para que vá. A gente sempre fala assim dentro da empresa, né? Gerenciamento de categoria, ele é um processo, não um projeto. Tá? Só que para ele se tornar um processo dentro da empresa, Ele começa ele com um tem projeto. toda uma demanda para De te projeto. aculturar. Então, tu precisa estar estabelecendo bases e marcos de sucesso. Então, desde o processo de implantação, toda a nossa jornada de treinamento, acompanhamento, acompanhamento, reunião de resultado, a gente tem. Pô, para toma. vir grupo a grupo, demonstrando o resultado. A partir do momento que tu ganha confiança, do que era um projeto inicial, ele se torna um processo dentro da tua empresa. E tu entende que tu não tem é um ali processo vivo. né? E a gente começa a olhar não como uma despesa, e sim olhando como um investimento para resultado. Porque tem muita coisa que é teste, né? Pô, mudamos isso, deu certo. Pô. Mensura, vamos ver. Pô, vamos fazer um pouco diferente, vamos colocar outra Não, é um estratégia, tem organismo uma negociação. vivo, É um organismo vivo. E pega por diversas questões aqui que a gente discutiu a complexidade que é. E isso é individual de cada empresa, cada loja e dependendo da cidade, bairros diferentes, em proximidade com Muda. distinção. Nós temos um cliente que muito tem 6 grande. lojas numa mesma cidade e muda uma para outra. Por causa do E bairro. só por causa do bairro. O perfil de loja, o modelo. Então, a gente olha tudo. Qual o volume de venda desse produto? Se ele vende mais, tem que ter mais frente. Se ele vende menos, tem que ter menos frente. E isso muda de uma loja para outra. Então, tudo isso a gente analisa. O nosso grande desafio hoje, que é o nosso maior desafio, o nosso grande desafio hoje é a parte operacional do varejista. Porque assim, vamos lá. Eu gero o planograma, eu gero tudo pronto, ele edita, ele deixa do jeito que ele quiser, ele monta a regra, ele faz todo ali o processo de GC dentro da ferramenta mesmo. E ele vai lá e ele tem que executar. Aí o executar começa a se tornar um desafio. Por falta de mão de obra, por falta de gente, principalmente o cliente médio e pequeno. Ele tem uma dificuldade operacional maior. Não tenho gente para montar o meu planograma hoje. Vocês têm uma ideia que aqui em São Paulo, em alguns estados, a gente tem uma ferramenta dentro do sistema que você consegue entrar na ferramenta, escolher o planograma e mandar esse planograma para as agências de promotores de venda, receber, te dar um orçamento de quanto ela cobraria para ir na tua loja montar para você. Isso tem tudo dentro da minha ferramenta. Então eu posso O aqui, cara eu tenho... que não tem braço pra fazer O cara essa não tem operação. braço, eu quero montar aqui um corredor de biscoito. Cara, não tenho braço, eu vou pegar esse planograma, vou mandar, as agências vão receber isso, vão orçar. Olha, eu vou te mandar 2 promotores, eu vou te cobrar R$50 a hora e eu vou terminar isso aí em mais ou menos 4 horas. O promotor recebe, a agência recebe essa demanda, ela manda o promotor até a loja, o promotor vai na loja, executa, quando ele chega lá ele faz um check-in, que ele chegou, bate a foto de como tá, faz o check-in, ele recebe o planograma num link, ele não precisa entrar no sistema da empresa, ele recebe o planograma num link que expira,
ele olha esse link, ele monta o planograma, ele termina, faz o checkout. A loja vai no sistema, aprova, ele montou o planograma. Então eu faço isso para ajudar ele e eu não ganho nada com esse serviço, tá? Nada. É só pra fazer funcionar. Nós criamos para atender uma demanda de determinados varejistas e tal. A agência recebe, eu só faço o contrato. Inclusive, o contrato nem é feito com a agência, é feito com a minha empresa, então o risco é meu. Eu ainda assumo o risco do contrato com a agência, né, e tal, porque é feito pelo termo ali. Claro que a agência tem um contrato comigo, mas eu faço ali e a agência manda o promotor e ele paga só a agência. Eu não ganho nada com isso. Por quê? Porque eu quero que ele execute o planograma para ele ter resultado. Sim. Meu objetivo é esse, então eu preciso ajudar ele a executar. Eu não tenho como mandar alguém lá executar, porque eu atendo 25 então, estados. tipo assim, se o pessoal hoje contrata a WebJasper, ele não precisa contratar uma consultoria de layout. Não há necessidade de você contratar uma consultoria de layout para fazer uma série de etapas. Agora, se você quiser contratar uma consultoria de layout para te ajudar na execução e algumas montagens de regra de negócio... Lá, o projeto, não. Tu pode fazer isso via sistema. Aí, se tu talvez não tenha um cara dentro do teu mercado com essa expertise, tu pode contratar um consultor. Tipo assim, se vai ser por categoria, por tipo e tudo mais, tu vai contratar um consultor. Tanto que a gente não recomenda nem tanto aumento de equipe. A gente recomenda normalmente que, mesmo que tu tenha 50 lojas, tu tenha um padrinho do projeto. Esse padrinho é a pessoa que vai olhar, fazer algum ajuste, cobrar a loja para executar, fazer algum ajuste de estrutura, porque o sistema vai te dar tudo pré-pronto, né? E é tudo pré-pronto baseado em dados. Então eu tô te dando uma coisa assim, dizendo, tu não vai ter lá um produto com um monte de frente que não vende. Se o produto tem aquela frente é porque ele vende. Confia. Entendeu? Coloca lá. Só que, claro, o varejista ele faz os ajustes deles, a personalização. E aquilo antes de você chegar e ver o estado atual hoje. Cheguei hoje de manhã na loja, de vocês apontar isso aqui assim. Onde é que ele faz essa leitura? Ele tira uma foto na ferramenta? Hoje tá... Do módulo? Pra ver se ele tá ok? Pra checar? Isso. Hoje, pra checar, ele pode bater uma foto, subir, ela vai pra validação. Validação é basicamente teu usuário mestre, ele recebe a foto de um lado, o planograma do outro, ele aprova. Hoje eu não faço essa aprovação por imagem, por reconhecimento de imagem, já vou te explicar por quê. Mas ele vai aprovar e ele pode aprovar. Ou tu pode ir no aplicativo e fazer o check via aplicativo mesmo, olhar se tá certo. Sim, já tem o modelo salvo, ele olha... ele olha no aplicativo, ele logar e vai ver ali. Entendi, então ele pode. Ou ele pode olhar por QR Code, e ele pode bater uma foto e mandar pra validação também. Tem várias formas de você fazer. Porque em grandes redes deve ter essa fiscalização de saber se está sendo executado, sim. né? Sim, ele vai lá na loja, audita, escaneia o QR Code, olha se tá bom ou não. Entra no login dele e olha se tá bom ou não. Entendeu? E bate grandes uma foto. redes é mais fácil executar? É mais fácil. O Tarso trabalha mais na execução, ele vai poder explicar isso um pouco melhor. Não necessariamente grandes redes, empresas com estrutura aculturadas de forma disciplinar a executar processos. Tá? Empresas mais bem estruturadas nesse sentido, que entendem que ele precisa ter toda uma gestão de acompanhamento, elas normalmente tendem a ter um resultado muito mais rápido. Que a liderança é muito forte. Vamos executar, para acabar não tem nem que discutir. Vamos lá e faz. Vou pegar o exemplo do aqui, né? Claro, nível de faturamento altíssimo. Poderia trazer outros exemplos menores e a gente pode entrar no assunto aqui. Mas Andorinha, tá? A gente foi na loja deles, visitamos agora, são nossos clientes. O nível, tá, da equipe é extremamente alto. Operacionalmente, são qualidade, bons, executam, pessoas executam, analisam, na reunião, discutem, né, definem a estratégia e vão para a execução. Parte para a execução. Porque não adianta, por melhor que seja a nossa ideia aqui, por mais tecnologia embarcada, por mais dado, conhecimento que se tenha, o algoritmo ele pode estar perfeito. Se eu te entregar a tua melhor versão para exposição e ela não for executada operacionalmente, não serve para nada. Tem que executar, tem que montar a gôndola. Tem que montar. E eles são um exemplo que tem uma operação extremamente eficiente e executam. E aí, claro, nós vamos ter o cliente que às vezes uma loja atrasa, que ele não está sem repositor. Tem o cara pequeno que ele contrata, quando vê... Ele contrata, ele vai lá e diz, vou ter que montar isso aqui, ainda não tenho gente, vou segurar. E aí a gente monitora quem monta e quem não monta. O sistema ele tem um monitoramento. Até porque para gerar vai aumentar o churn, né, se esse cara não montar. Se o cara não executa, e principalmente para resultado. Né? Principalmente para resultado. Já disse em outro momento, né? Ele não pode ver ferramentas de tecnologia como um custo. Tem que ter resultado. Ele tem que ser um investimento. Tem Por isso que a gente gera tem que trazer resultado. Só que a gente só vai mensurar resultado a partir do momento que eu tiver a garantia que operacionalmente foi executado. A gente tem uma mecânica no sistema que é assim, tá? O planograma foi gerado pronto, você foi lá, editou, fez o que você quis, aí você precisa, após ele estar pronto, executar ele. O que é o executar?
você precisa ir lá na gôndola, montar, bater uma foto dele pronto, subir pro sistema, ele vai para uma aprovação. Se ele for aprovado, do momento que for aprovado, eu passo a monitorar a venda dele. Enquanto que ele não subiu e não aprovou, eu não monitoro, porque eu não posso dizer para ele assim, como é que... não cresceu minha venda, mas tu não montou? Não, eu montei. Cobrar um resultado de algo que ele o planograma, esse planograma que a gente gerou automático não cresceu minha venda. Tá, mas executou? A gente vai olhar, não subiu a foto. Não executei ele. Aí vai lá e executa e tem um resultado comprovado. E aí a gente vai avaliando os 30 primeiros dias, né? Então o sistema monitora tudo. 90 dias. Quem executou, quem não, cresceu. O que cresceu de venda, cresceu de margem. E tu pode mexer na estratégia, tá? Eu posso dizer assim, eu quero que esse achocolatado, eu quero o foco dele em rentabilidade. O planograma é todo gerado, você vê ele se mexendo na sua frente. Rentabilidade. Legal. Antes de nós encerrar, fazer mais umas outras perguntas. Antes disso, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse podcast. E também eu vou falar aqui do nosso parceiro, tem a FGF. Se você procura uma contabilidade especializada em supermercado, atende mais de 1.000 empresas no Brasil, uma empresa séria, que você quer pagar menos imposto de forma legal, legalizada, fazer um planejamento tributário super indicado. Tá o QR Code aqui. E também nossa agência de marketing, se você procurar, também tá aqui. Você quer uma empresa que te ajude o seu supermercado ter audiência, ser o mais conhecido da sua cidade, atrair novos clientes. Está aqui o nosso trabalho, o nosso QR Code também. Já os meninos também vão falar do trabalho deles. Agora eu vou fazer outra pergunta, que é o seguinte. A parte de implementação. Implementei, estruturei, executei. Isso aí vocês devem se perguntar muito. Como que eu faço o dono do supermercado continuar vendo sentido em continuar com a ferramenta dia após dia? Porque o planograma, o gerenciamento de categoria, a planogramação, ela é um processo, não um projeto. Então, assim, ele vai estar se atualizando constantemente. Então, quando as categorias começarem a performar, você vai lá, vai aumentar a frente, produto novo, ele vai introduzir. Tu vai ter um planograma sempre atualizado. É diferente de você ir lá com um profissional e montar a loja do cara para inauguração. Eu montei a loja para inauguração. Cara, ela fica linda e eu sempre recomendo que você contrate profissionais para montar a sua loja. É muito importante. Mas após uns 3 meses, ela desatualizou. Porque entrou produto novo, saiu o produto, a regra da categoria mudou, tal categoria está performando melhor agora, outra não está. Até porque não tinha base de comparação. Então o sistema ele fica lá e ele fica sempre se atualizando. Eu tenho cliente que usa 3, 4 anos. Tá? Grandes redes que estão às 3, 4 anos para ter sempre atualizado. E sem contar que existe outra coisa além do GC que a gente não fala muito, que é o desenvolvimento de categorias. Que tu pode usar a nossa ferramenta para isso. O que é um desenvolvimento de categorias? Agora nós estamos nessa onda aí dos doramas, né? Dorama. E isso está fazendo um impulsionamento dessa categoria de produtos orientais, né? A gente chamava de culinárias mundiais, mas a gente já tem que começar a falar de culinárias específicas de país, não mundial. Porque por exemplo, essa dos coreanos, japoneses, no geral, está crescendo muito incentivado pelo dorama. Então, são categorias. Então, ou seja, a partir daí eu posso dizer, opa, isso aqui tá performando. Tá na hora de eu criar essa categoria. Você cria dentro do nosso sistema. Você deve ter feito isso já com suplementação. Então eu já trago uma estrutura para ele mercadológica daquilo. Eu já trago toda uma estrutura de gosto. Tu colocar um mix aqui, eu já vou categorizar aqui para você. Já vamos gerar. E vocês não chegam... Eu desenvolvo novas categorias também. E tem um outro processo além, né, que é complementar, que é a cadeia de abastecimento. Isso. Nós somos ligados ao sistema de supply do cliente. Então... pense no seu... Desculpa te interromper, mas só para te explicar de maneira assim mais didática a parte supply, porque às vezes eu sei que o público de loja é um pouco menor, ele não usa tanto esse termo, tá? Basicamente, eu comunico para o teu abastecimento a capacidade de gôndola. Então, o planograma ele não serve somente para venda visual, ele vira uma ferramenta de gestão também, como para supply. Então, por exemplo, se eu tenho uma prateleira de Nescau inteira, com 6 de fundo, eu sei que a minha capacidade de gôndola é 54 Nescau. Então, eu consigo saber quanto cabe. Se eu sei quanto cabe, eu consigo mandar isso para minha ferramenta de abastecimento. Então, pensa que eu posso ir lá numa curva e dizer, olha, esse produto aí não vende tanto, eu não quero que a capacidade dele seja máxima, eu quero que ela seja 80%, 50%. E isso faz com que o teu giro de estoque reduza. E tu tenha menos ruptura e menos produto estocado, menos índice de validade vencida. Então, ele vira uma ferramenta de gestão. Parado no estoque. Você pode chegar no nosso sistema, ligar um botão e ver toda a ruptura da gôndola. E gerar um relatório direto para o comercial. Isso é aquela ruptura realmente operacional, porque ele vai te mostrar tudo que está zerado ou negativo já avisando, tu já vai checar tudo que tu não está encontrando, tu vai gerar um relatório, tu vai até o depósito, faz a verificação, o que tu encontrou, beleza, o que tu não encontrou, tu vai mandar para o comercial comprar. Papelão com caneta. Não, tu vai fazer tudo via sistema e tudo via planograma. Por que isso é legal fazer via planograma? Porque é visual.
O repositor entrou ontem, ele consegue olhar no planograma e ver a imagem no Nescau e saber o que é Nescau. Ele não precisa olhar o código. Não existe Até pra risco treinar de... um novo Pra treinar repositor. a chance de erro é muito mais baixa. interpretação, não existe. Ele vai interpretar pela imagem. E aí nós temos um sistema de zoom avançado. A gente só trabalha com imagem em alta resolução. Então, se ele der um clique ele ligar um botãozinho de zoom e der um clique com o dedo em cima do produto, o produto fica gigante na tela. Ele consegue ver até os detalhes da embalagem. Então o cara consegue. Pô, isso aqui eu sei que é um Nescau, eu sei onde tá. Ele Pô, não consegue tem ver. como errar, né? Não tem- Não, ainda mais essa dificuldade de mão de obra. Exato. Então por isso que a treinar gente o falou. repositor fica muito mais fácil, né? Por isso que a gente falou, nós temos o nosso pilar lá dentro da empresa, que é o operacional na criação do produto. Ele ajuda a operação, isso serve para a operação, isso vai melhorar a operação do cara? Vai, então desenvolve. É assim que a gente trabalha. Não, muito bom. E qual a loja menor que vocês têm hoje? Acho que nós Porque eu temos. vou perguntar que vocês devem fazer um milagre para fazer um planograma para loja pequena. Como é que bota tudo Nós lá dentro? atendemos farmácias também, redes de pet shops, a gente atende umas redes de pet shop bem grandes, rede de farmácias bem grandes também. Atendemos também conveniências de postos de gasolina, que são bem pequenas. Atendemos mercados de condomínio. Então nós temos um mercado de condomínio que ele tem 2 prateleiras, dois Como é módulos. que faz o planograma daquele negócio para Planograma- caber aquelas marcas? tudo? Exatamente, porque o planograma ele é adequado com o seu mix. Então, ou seja, eu vou fazer essa disposição dentro da realidade. Se ele tá com mix com super estocagem, isso é legal também, falando para loja pequena, tá? Eu tô com mix com super estocagem no meu chocolatado. Eu já gero uma relação de produtos que poderiam ficar fora do planograma, porque não tem representatividade de venda e está com super estocado. O sistema já dá isso, principalmente para lojas pequenas. Isso é ótimo. Entendi. Né? Então, eu já consigo te dar essa visão de produtos. Olha, isso aqui não tá representando tanto, ele já fica lá para ti poder remover. Então, tu já pode fazer essa análise. Eu acredito que talvez a menor loja que a gente atende é Vamos tirar o mercadinho de condomínio, tá? Que ele Mercado tem... comum. Vamos falar de supermercado comum, acredito que tenha 150 metros quadrados. Sim, sim. A menor loja que a gente atende hoje. E as maiores aí, em metro quadrado, óbvio que é um Andorinha, que é o maior do Brasil. Né? 600. E tal, mas em número de lojas, a gente tem lojas aí com 50, 60, 70 redes que a gente atende. E falando. E outra coisa que a nossa ferramenta dá é escalabilidade, tá? Então, se eu tenho 70 lojas, eu consigo gerar um planograma de chocolatado ali, simultâneo, para 70 lojas. Tu entende que eu faço um rollout daquela categoria na rede inteira? E cada uma com a sua E particularidade. cada uma com a sua particularidade, com os seus dados, com o seu mix, com o seu espaço real, e eu gero ele para isso. Eu sempre digo que esse é o nosso maior diferencial. Porque eu trabalhei com GC e usava um outro sistema, né? Concorrente, que é um Constructor. E na época eu trabalhava, tinha 27 lojas. Cara, eu tinha que construir basicamente 27 planogramas se eu quisesse respeitar a particularidade da loja. Então, como o cara a gente acabava tendo uma pequena preguicinha ali, né, de fazer 27. Então, foda-se, bota Não, o padrãozão até lá não e já ligava era. o foda-se, mas eu ligava um referencial. Sim, o referencial. Padrãozão. Se tiver 3 módulos, é mais ou menos assim. Se tiver 2, é mais ou menos assim. Se tiver 1, é mais ou menos assim. Usa aí. Aí chegava lá no cara, mas Michel, mas aqui tá dizendo que tem uma prateleira a mais. Não, mas é mais ou menos. Elimina que tá dupla. Entende? Isso eu elimino. Então, a escalabilidade é muito boa. É um grande diferencial. Muito bom. Parabéns, meninos, pelo trabalho. Né? Parabéns. E vai de encontro com a escassez de mão de obra, né? Exatamente. E como a gente falou de trade, a gente também tem um sistema de trade que faz toda a gestão 360. Desde criar as estratégias, já te dou todos os pontos que tu pode negociar na tua loja, a média de mercado, a gente mapeia a tua loja, tu mapeia a tua loja, sobe a planta dela e diz onde ficam os pontos extras, o comercial negocia, já gera o contrato na plataforma, manda pra loja, a loja tem um aplicativo de cheque foto, que ela recebe ali a negociação que ela tem que fazer, ela vai lá, executa, bate uma foto, subiu a foto, eu mando pra indústria pra comprovar que eu executei. E para encerrar, eu tinha uma pergunta. E sugestão de mix, por exemplo, quando você pega um cara que você mediante dados, sabe, cara, você não tem essa marca aí, todo mundo tem, e você não tem. Algo bem gritante, assim. Exemplo, às vezes eu fui um cliente nosso lá que tava sem energético Monster. Então, assim, é surreal não ter energético Monster na nossa região. Hoje nós não trabalhamos com sugestão de mix, tá? Porque aí acaba que é um trabalho... Ele é um braço de GC, a questão de introdução de mix. E esse é um braço que ainda nós descobrimos eles hoje. Hoje nós não mexemos ainda nessa área. Né? Então, ou seja, quando a gente fala de mix, eu consigo te sugerir algumas coisas que não estão comportando e que estrategicamente não funcionam para você, mas eu não te dou a introdução. Porque eu atendo muitas regiões e tal, e isso requer um estudo de mercado. Porém, a gente tem uma novidade que a gente está fechando uma parceria na feira aqui, que nós vamos começar a construir isso. Então não é algo agora, mas em breve sim, nós vamos conseguir analisar a região
te dar toda uma sugestão de mix, Isso. e nós vamos conseguir olhar a região e te dar até uma visualização de preço de concorrência. Muito Só já tô bacana. avisando pra quem tá assistindo, tá? Pro Thales não me bater depois. Isso não é pra amanhã, porque não tá no próximo mês no desenvolvimento, mas tá no nosso roadmap de Porque desenvolvimento. pensa, cara, pra mim... por Porque isso é exemplo, muito importante. ótimo. E a nossa ideia é transformar o nosso sistema numa super ferramenta e cada vez mais robusta. Então, assim, vai ter muita novidade, tem muita coisa sendo desenhada. A gente teve muita reunião na APAS, muita reunião estratégica para isso. Mas, conforme a gente vai lançando, a gente vai fazendo um lançamento. Então, tem que segurar um pouquinho a ansiedade. Os clientes assistem e dizem assim, pô, quando é que vai ter isso aí? Aí eles vão lá, Eles já vão mandar Já- nos comentários cara, assim, porque- como quando que é que faz vai pra botar botar isso aí? assim. Aí o Tati tem uma pressão lá para desenvolver rápido. Então, já Não, tô porque dizendo que é é o seguinte, cara, projeto às vezes futuro. você pensa o quê? Eu tô olhando do lado eu como dono de supermercado, tá? Tô aqui, todo esse podcast é eu, dono de mercado, Perguntando. pra vocês. Cara, porque eu penso, cara, será que eu tenho certeza que eu tenho tudo o que mais vende na minha região? Algumas coisas é óbvio, né? É o homo, é óbvio. Mas tu poder ter essa análise de mercado é interessante. Só que essa análise ela tem que ser feita baseada em mercados. Sim, baseado Então, em assim, tu praça, precisa ter né? parceiros de praça e tal. Então, nós estamos organizando alguns parceiros bem grandes, estratégicos, para no futuro ter essa função. Sim, como porque nós se sai, estamos- vai ter mais difícil. Como nós estamos também pegando parceiros bem grandes, estratégicos, para uma visualização de preço. Então, vai poder mapear a tua área e dizer, olha, agora eu vou ver no planograma a média de preço de concorrência. Então, eu porque também às vou vezes você mexer no arruma um preço. cronograma, mas o resultado não vem porque o cara tá caro. O cara tá caro, Vocês não existe a estão entrando visibilidade. nessa esfera Então, ainda, né? então a gente quer começar daí. A gente tá criando um super BI agora, estamos com os profissionais de time, em breve, no futuro, a gente vai ter um super BI ali para fazer a gestão de dados. Então, assim, a ferramenta tá ficando cada vez mais robusta. Então, Legal, legal. a gente, por mais assim que os outros sistemas do mercado eles sejam mais constructor, a gente nem considera muito eles concorrente, eu até tenho muita parceria com alguns, eles são constructor, e a gente já é um modelo diferente, a gente tá sempre buscando inovação. Então, assim, vai ter muita novidade, muita coisa, tanto que nós lançamos essa nova versão. A nossa versão anterior funcionava, atendia super bem, mas nós tem que refaturar, tem que botar coisa nova, tem que criar, e a gente já sempre criando. Então, a gente tem... Porque se vocês chegarem nessa parte de mix e a parte de precificação, vocês fizeram o game da operação. né? Zero game da operação, exato. Entendeu? E Porque aí- são os pilares, né? Os pilares pra mim é... E aí depois só falta nós criar um robô pra ajudar a montar o planograma. Não, Pra substituir o você repositor, tem- sabe? Eu vou criar um robozinho Não, aí. você tem que pensar, eu já pensei, Bota cara, esse como que eu fico pensando, como é que eu deixo uma loja totalmente autônoma, né? Aí eu barrei na mercearia, né? E, cara, não, eu tinha que criar uma loja com depósito embaixo, que quando o produto sai, sobe uma mãozinha robótica e É. abastece por trás e empurra. gente Foi a única A gente vai ter que criar um robozinho que bota. O cliente tirou, sobe o negócio, abastece. Foi a única Passou no forma. caixa o robozinho, opa. Esse aí. Já sobe um, Esse abastece aí, aquele talvez, balde ali. isso aí talvez nos anos o Thales consegue criar um pra nós. Entendeu? O depósito embaixo. E tu vai botando pra cima. Aí você tem a gôndola aqui por trás, a gôndola é aberta no fundo, e aí tem um vão assim que vendeu, o robô vem por Mas você baixo. imagina o susto no cliente, né? Você tirou, vem a mão assim. Aí zerou, aí a loja tá autônoma. Aí tá Aí eu consegui o que eu queria de uma loja autônoma, falta só isso agora. Falta só o repositor. Né, aí você fica sem gente mesmo, porque a única coisa que vai ter gente é o repositor, não é verdade? Exato. E a produção lá embaixo. É, a A produção. não ser que você compre direto da indústria, né? Você vai comprar todo o açougue direto embalado, que já acontece na Europa. Sim. Todo embalado da indústria, a salada de fruta já vem do hortifruti da indústria. É. Aí já era. Aí você eliminou todo mundo mesmo. Exato. Gente, então é isso aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, viu? Contribuiu demais, né? Muito conhecimento. Admiro o trabalho de vocês, admiro o trabalho da empresa, de vocês como pessoa também. Muito obrigado mesmo. Conseguiu encaixar essa agenda. Vocês estariam aqui na Semana da APAS, aqui, que não é Legal. fácil. Tempo que a gente tá querendo gravar um ainda. Não é fácil encaixar a agenda. E parabéns aí, sucesso, né? É bonito de ver a empresa crescendo, sempre inovando, sempre e ajudando a vida do dono do supermercado, né? E que você assista esse podcast, que eleve seu nível de consciência, tem jeito, tem vida mais fácil. E eu sei que a ferramenta deles é super acessível, eles atendem desde o menor ali de bairro, até mercado de economia, até um gigantesco como o próprio Andorinha. Então depois entre em contato, quais os canais de contato aí? Pra procurar a gente, pode ir direto nas redes sociais, pode estar no nosso site, www.webjasper.com.br, lá tu faz teu cadastro, chama no chat lá o nosso time comercial, mas você também pode entrar pelas redes sociais, @webjasper. Certo. @webjasper, você Vai encher o encontra. saco no direct deles não, caramba. Isso. Mas pode ir no direct é Tem bom. gente que chama no direct? Bastante, nossa, meu direct Oi, bomba. sigam- Eu respondo todo mundo. Sigam o Michel no Respondo todo LinkedIn, mundo. né? Que é uma aula É. todo dia. E nas redes sociais, se quiser me seguir, é só procurar @Michel Jasper. Aí em qualquer rede, LinkedIn, em qualquer lugar, é @Michel Jasper. Consegui botar todos os nomezinhos igual. Coisa Te boa. chama mais no Instagram ou no LinkedIn?
Cara, no É LinkedIn... outro público diferente, né? são públicos diferentes. A conversa mais informal é muito no Instagram. E eu respondo todo mundo. Tipo, se eu entrar agora aqui, deve ter 20, 30 inbox da feira, gente que me viu, quer me ver, e aí eu vou conversando ali, vou respondendo, respondo todo mundo. Porque o meu Instagram ele é muito mais pessoalizado que empresarial. Pessoalizado. Na verdade, de ter 20 e poucas mil pessoas ali, né? Ele é mais pessoal. Então eu consigo responder todo mundo, é eu que atendo, é eu que respondo. Já quando tu falar lá no da empresa, talvez tu vai falar com o nosso marketing. Às vezes eu tô com ele, eu tô respondendo também. Mas normalmente é o marketing, né, que cuida dessa área. Mas procurando Michel Jasper e falando direto comigo também, Legal. bem tranquilo. Então é isso. Obrigado, Michel. Obrigado, Michel, também. Obrigado, Gabi. E esse aqui foi mais um podcast Agente Supermercado. É nóis.